Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E a música que eu escolhi estar comentando a respeito aqui para vocês se chama Burn This City. Burn This City quer dizer queime esta cidade, né? De uma banda chamada Sonic Syndicate. É uma banda que eu já mencionei uma vez sobre uma música delas para vocês, né? Não me lembro qual episódio que foi, qual programa sem contexto que foi, mas essa banda Sonic Syndicate é uma banda finlandesa que mistura melodic death metal, né? Melodeath com metalcore. E essa música Burn This City é do último disco dessa banda que eu conheci, né? Acho que eles já gravaram outros álbuns depois disso. Nem sei se essa banda existe ainda, né? E ela é a faixa título do álbum, né? O nome do disco é o nome dessa música. Então, essa música ela é bem legal, do meu ponto de vista, sem estar sendo simplista ao extremo, né? É uma música que ela tem 3 minutos e 33 segundos de duração e ela é bem, assim, bem metalcore, sabe? Ela é mais metalcore do que Melodeath, eu diria, ao contrário da primeira música dessa banda que eu falei pra vocês, que era Red Eyed Friend, eu acho que é esse o nome da música. Burn This City, essa música aqui é bem mais tranquila, assim, qualquer pessoa que é adepta de metal, nem tão pesado assim, pode curtir ela e tudo mais, talvez outras pessoas até considerem sem graça. Eu considero uma música bem legal, ela é bem assim, chiclete até, sabe? E marca assim um novo estilo da banda até, porque troca o vocalista, e quando troca o vocalista muda muita coisa, mas eu honestamente gosto bastante dessa música. Apesar dela ser simples, digamos assim, ela tem várias das coisas que eu considero interessantes, e principalmente a letra, né? Instrumentalmente falando, eu não tenho grandes menções a fazer. Claro que eu gosto da música, claro que ela me agrada, mas ela não tem nada assim, tipo assim, não tem um grande solo, não tem uma introdução memorável, não é nada disso assim que são as razões que me fizeram me apegar a essa música e continuar ouvindo ela durante anos a fio, né? Com certeza o que me fez... A primeira vez que eu ouvi essa música e depois eu fui conferir a letra dela, porque quase sempre eu faço isso, é muito raro eu não ler a letra das músicas, quase sempre eu gosto de saber pelo menos, sabe? Eu nunca fui aquelas pessoas dos memes que as pessoas falam assim, a pessoa ficou ouvindo a música e nem sabe do que ela tá falando, sabe? Eu sempre faço esse negócio, vou ver do que a música tá falando pra eu saber pelo menos o que eu tô escutando, né? Pra saber o que eu devo estar sentindo, o que eu deveria estar... Sabe, qual a emoção que deveria estar sendo passada pra mim? E Burn This City, queime essa cidade, te dá pra te entender mais ou menos o que ela fala. Pra mim essa música tem uma vibe bem assim, revolucionária, né? Do sentido mais amplo da palavra. Eu até sei que esse termo é meio polarizador. Depois que eu fazer a tradução da letra, eu comento um pouco mais a respeito desse termo, né? Revolução, revolucionário e tudo mais. Mas vamos começar pela letra, daí no final dela a gente discute assim, um pouquinho, a gente conversa um pouco sobre o que a letra quer dizer, embora ela seja assim, muito fácil de compreender, mas aquelas músicas que não vai ter muito o que eu explicar para vocês, simplesmente eu vou comentar, tipo, a minha opinião sobre como essa letra foi montada e escrita. Então vamos começar primeiro assim a tradução, né? A primeira frase da música, tipo, ela tem dois vocalistas também, né? Um vocalista que grita e um vocalista que canta com vocal limpo no refrão. Então, no começo, ela começa com gritos, começa com scream, né? E ela começa bem assim, ó. Nós estamos vivos? É uma pergunta, né? Are we alive? Nós estamos vivos porque eu escutei um rumor que o dia que nós morremos foi ontem. Então, estaremos nós apodrecendo agora? Não conseguimos encontrar as nossas tumbas, as nossas covas, digamos assim, sabe? Bem, eles criaram uma mentira, construída por uma estrutura e uma rotina feita por robôs. Mas nessa noite nós vamos levar o vírus de volta até eles, né? Então é por isso que eu falei revolucionária, sabe? Toda essa primeira estrofe é sobre isso. É uma pergunta, será que nós estamos vivos? Eu escutei um rumor de que o dia que nós morremos foi ontem, né? Então tá querendo dizer assim, basicamente é uma metáfora falando para uma sociedade que está estagnada, que não consegue ver através da manipulação, através da mentira, através desse tipo de coisa que, né, vem de cima para baixo, ele vem dos governantes em direção ao povo, né? E queria falar, uma banda finlandesa, não sei o quanto que isso tem a ver com o cenário deles, ou se eles estão realmente fazendo assim uma projeção em escala global, sabe? Ou hipotética, digamos assim, não necessariamente sobre a vida desses 4, 5 membros da banda em específico, mas fazendo uma analogia para o mundo inteiro, digamos assim. Quem seriam
esses robôs que controlam a sociedade e tudo mais, né? E quem seriam esse povo que está morto e não reconhece isso? Aí depois vai pro refrão da música, que é cantada pelo outro vocalista no vocal limpo, que é bem assim: queime essa cidade para eles saberem que nós estamos aqui. Queime essa cidade para reinstalar o medo. Como é que eu posso dormir enquanto você puxa o foco bem diante dos meus olhos? Ainda assim, eles encontram uma outra maneira de colocar uma arma diferente nas nossas cabeças. Então, eu tiro um tempo e respiro fundo. Haverá bastante tempo para eu dormir quando eu estiver morto. Essa aqui é a minha frase favorita da música, sabe? Vou ter que dizer pra você, sabe? Haverá bastante tempo para eu dormir quando eu estiver morto. Realmente, pra mim é uma frase sensacional, sabe? É o tipo de coisa que diz muito sobre a mensagem que essa banda queria passar, sabe? Realmente, deixa pra descansar depois que tu morrer, porque enquanto tu estiver vivo, há uma batalha pra ser travada, digamos assim, né? E depois ele termina o refrão falando assim: esse é o único jeito que as nossas vidas vai acontecer, bem diante dos meus olhos, né? E depois, assim, vai para a segunda estrofe. Ah, meu gato tá aqui arranhando a janela. Vocês vão ter que ouvir eu falando isso e abrindo aqui para ele entrar. Entra aí, corno. Arrombado. Enfim, aí a segunda estrofe é assim: eu não quero pensar sobre o final. Quando esse passeio está apenas começando, as estradas são desconhecidas, digamos assim, sabe? Ou será que esse aqui é o final da linha, né? No caso, a outra estrofe dizia, quer dizer, a outra frase dizia que essa viagem está apenas começando, ou será que esse é o final da linha? Então, né, deixa uma dualidade. Será que estamos no começo dessa luta ou no final dela já, né? Já está decidido o vencedor. Depois ele continua essa estrofe dizendo assim: eu não estou dando lições sobre como estrelas são forjadas. Eu apenas mantenho o meu dedo no gatilho e estouro eles um por um. Aí é um jargão, assim, né? Uma analogia com a guerra, com a batalha, né? Que basicamente essa música ela tá falando assim, de uma batalha, de uma guerra, digamos assim, mas eu encaro ela mais de um ponto de vista assim, metafórico, sabe? Ideológico, político, digamos assim, em vez de uma batalha armada real. Apesar do refrão da música falar especificamente queime essa cidade, né? Que depois que eu terminar de fazer a letra, eu vou trazer assim, uma reflexão real sobre esse assunto, sobre o que essa música está falando, mas não é por isso que eu falei que ela está falando de revoluções, né, de combates até talvez, mas né, dá para te manter ele no escopo assim, de ser um negócio político, ideológico e não necessariamente um combate armado, mas eles mantêm essa analogia aqui nessa frase, né, quando ele fala esse trecho de que ele mantém o dedo dele no gatilho, estoura eles um por um. Depois ele continua o segundo refrão, a segunda estrofe falando assim: então todos nós podemos gritar, aí dá um grito, os outros membros da banda gritam yeah, sabe, né? Então todos nós podemos gritar alto o suficiente para acordar os zumbis da sociedade que controlam esses tempos. Volto pro refrão, que eu vou traduzir só mais uma vez, né? Que ele fala assim, na verdade eu vou traduzir, não vou traduzir agora, vou traduzir no final, porque na última vez que ele canta o refrão, ele adiciona uma frase a mais ao refrão, então, né, essa parte que ele repete o refrão e depois ele vai pro bridge, que o bridge é o quê? É aquela parte da música que ela muda, tipo, notavelmente o ritmo dela, né? Essa música que ela fica mais suave, mais tranquila, não chega a ter um solo, sabe? Ela prefere ir pra vibe, assim, de manter, tipo, de suavizar, digamos assim, né? Apesar de não ser necessariamente uma música pesada, imagino que pro grande público que não gosta de rock e metal, essa parte que seja mais tranquila de absorver, né? E depois, né, depois que ele volta a cantar na bridge, bem mais tranquilo do que o resto da música, ele canta assim: e eu ainda quero ver a luz brilhando em frente aos meus olhos. Fugir é fácil. Para onde nós iremos? Quem sabe? Não olhe para trás. Enquanto eu estiver com você, nós vamos conseguir. Então, como eu falei, é uma frase mais positiva, mais feel good, ao contrário da música, que ela é mais intensa, né? E depois disso, ela já vai para o refrão repetido pela terceira e última vez, que é para finalizar a música, né? Como eu disse, é uma música que tem um pouco mais de 3 minutos. Pouco mais, não, né? 3 minutos e 33 segundos. É uma duração, tipo, bem padrão, bem típica. Eu não me lembro exatamente quando que essa música, deve ser 2008, se eu não me engano, né? Mas é uma música com uma duração não muito longa, nem muito curta, ou meio termo, assim, aceitável, digamos assim, tolerável. Daí, né, para terminar a música, eles repetem o refrão que diz o seguinte: queima essa cidade para eles saberem que nós estamos aqui.
queime essa cidade para reinstalar o medo. Como é que eu posso dormir enquanto você puxa o foco bem diante dos meus olhos? Ainda assim, eles arrumam uma outra forma de colocar uma arma diferente nas nossas cabeças. Então eu respiro fundo. Haverá bastante tempo para eu dormir quando eu estiver morto. Esse é o único jeito que as coisas vão ser bem diante dos meus olhos. Aí ele repete, queime essa cidade para eles saberem que nós estamos aqui, queime essa cidade para reinstalar o medo. Agora eu vejo que o ponto de mudança, né, turning point, o momento que as coisas vão mudar, digamos assim, está bem diante dos meus olhos. Né? Então, dessa música, eu gosto bastante, né? A letra, que eu disse, para mim é o ponto alto dessa música e tudo mais, é o que me fez gostar dela em primeiro lugar, e é o que me fez continuar gostando dela ao longo dos anos que eu ouço ela, que deve fazer, sei lá, 9, 10 anos que eu ouço esse som, né? A música Burn the City, né? Burn the City, queime essa cidade, da banda Sonic Syndicate. Olha, eu gosto bastante, né? Que eu falei, ela tem essa vibe revolucionária, né? O que quer dizer revolução? Por que eu falei que esse termo é polarizador? Porque eu acredito que ele foi meio que... Não por acaso, eu acredito que ele foi estigmatizado, sabe? Eu acredito que... Eu não sei se foi... Aí eu não sei por qual dos dois lados que foi a jogada, né? Eu não sei se foi o pessoal de esquerda que sequestrou o termo, ou foi o pessoal de direita que, por algum motivo, estigmatizou o termo, tá ligado? Mas meio que, na minha opinião, de uma pessoa mais assim... Eu não me considero uma pessoa de centro porque eu tenho opiniões bem definidas, sabe? Raramente eu sou imparcial sobre os assuntos. Eu costumo ter opiniões bem claras, tipo assim, quando eu tô fazendo qualquer discurso meu, as pessoas vão entender qual o meu ponto, no que eu acredito, quais são as razões que me fazem pensar da forma X ou Y, sabe? A diferença é que eu não necessariamente vou pender para o lado, né, o espectro político que as pessoas assumem que eu vou estar inserido baseado em outras opiniões que eu tenho, sabe? Não é porque eu tenho opinião X ou Y sobre um assunto que obrigatoriamente eu vou concordar com outras pautas pregadas por aquela ideologia, digamos assim, sabe? Então, essa palavra revolução, pra mim, ela é muito foda, sabe? Eu gosto do termo, eu não me importaria de utilizar mais, porque pra mim ela diz muita coisa, sabe? Eu acho que é uma palavra boa, acho que é uma palavra foda, acho que é uma palavra agradável, acho que ela simboliza coisas boas, sabe? Só que hoje em dia eu já me acostumei a ver que muitas pessoas assim problematizam, sabe? E daí eu não sei da onde que surgiu essa problematização em cima do termo revolução. Eu não sei se foram as pessoas de esquerda que sequestraram o termo e falaram, revoluções são atitudes assim comunistas, socialistas, sabe? Ou foi o pessoal de direita que começou a ser tipo, não, se tu tá falando de revolucionar, de modificar as coisas de maneira drástica, sabe? De abalar as fundações de qualquer estrutura da sociedade, isso é coisa de comunista, isso é coisa de socialista e por isso eu não gosto. Mas pra mim, sabe, eu acredito que revoluções são coisas assim em prol do povo. Quer dizer, não necessariamente, sabe? Eu acho que revolução pode ser pro bom ou pra ruim. Revolução é qualquer coisa que afeta notavelmente, sabe, drasticamente a estrutura da sociedade, sabe? Ou até por outra coisa, pode falar assim, revolução cultural, revolução industrial, revolução num jogo, sabe? Enfim, revolução em qualquer coisa é basicamente algo que surge e muda por completo, sabe? Antes de haver aquela revolução, as coisas funcionavam de tal forma, e após acontecer aquela revolução, as coisas acontecem de outra forma. Então, para mim, de modo geral, é um termo muito interessante, sabe? Mas ao mesmo tempo eu reconheço que revoluções podem culminar com coisas boas ou coisas ruins. Mas, de modo geral, eu gosto dessa palavra. Eu acredito que na nossa sociedade, ainda, e quando eu digo nossa sociedade, eu estou realmente falando assim, do mundo inteiro, sabe? Embora eu saiba que o mundo inteiro nunca estará unido nas mesmas ideologias, nas mesmas pautas, no mesmo ponto de vista, eu acredito que a níveis globais, a níveis nacionais, em vários e vários pontos do mundo, as coisas terão que ser revolucionadas, porque eu acredito que as coisas realmente estão assim tortas, perdidas, desequilibradas, sabe? Elas estão sendo regidas de formas que não são muito assim benéficas para a maioria das pessoas envolvidas naquela sociedade, digamos assim, sabe? Então, eu entendo que para muitas pessoas esse meu discurso já está soando amplamente comunista, amplamente esquerdista, aí depende de quanto a pessoa é adepta ou não
desse termo revolução, sabe? Mas por isso que eu falei que eu gosto dessa música, eu gosto da mensagem dela, porque é isso que ela tá falando, sabe? Ela tá falando, queime essa cidade, e que nem eu disse, isso pode ser uma metáfora, sabe? Queimar a cidade não necessariamente quer dizer, vamos tocar fogo numa cidade, mas quer dizer abalar as estruturas, vamos reestruturar, vamos redefinir isso que nós fomos vendidos a vida inteira como algo bom, como algo necessário, como algo útil. Nós identificamos aquilo. E quando eu digo nós, estou falando do povo. E quem é o povo? É a maioria de um país, sabe? Simples assim. Se a maioria do país está sendo beneficiada por aquilo lá, não há por que modificar aquilo. Mas agora, se há algo que está mantendo a maioria do país lesada, a maioria do país prejudicada, e daí falando especificamente do Brasil, eu acho que é uma nação que precisa ser revolucionada em várias áreas, sabe? Eu acredito que tem vários pontos do nosso país, da nossa sociedade brasileira, da nossa cultura também, que tem que ser revolucionada, sabe? E daí eu não vou perder meu tempo apontando todas as partes da nossa sociedade que precisam ser modificadas, porque, né, é basicamente o que eu falei em vários programas sem contexto, desde o programa sem contexto número 1 até o atual, que deve ser o 137, eu acho. Eu sempre aponto várias coisas que eu acredito que tem que modificar. Então essa música para mim ela ilustra bem um sentimento que eu concordo, sabe? Eu concordo que várias coisas que no dia de hoje são tidas como normais, ou aceitáveis, toleráveis, benéficas talvez, sabe? Precisam ser revistas, precisam ser retrabalhadas, e talvez o jeito de modificar essas coisas não necessariamente seja através da força, da marra, da disputa, tipo assim, bélica, sabe? Com confronto, com tiros, incendiando as estruturas. Um dia talvez eu fale mais especificamente sobre essas questões assim, de revoluções armadas, sabe? Porque é que é um tema muito polêmico, é um tema muito sensível. E honestamente, até eu não tenho assim uma opinião bem definida sobre essa questão, sabe? Mas esse não vai ser o foco deste programa, sabe? Realmente eu escolhi essa música por questões assim, aleatórias, eu acredito, sabe? Simplesmente é uma música que eu pensei, essa é uma música que tem uma letra legal, tem algo que eu posso comentar a respeito com a minha audiência, discorrer o meu ponto de vista sobre o que ela fala, mas, né, nesse momento aqui eu vou só manter, assim, essa análise mais teórica, sabe? Sobre o que é uma revolução e tudo mais. Mas sim, eu acredito que nós teremos que queimar essa cidade, entre aspas, entendeu? Teremos que queimar, teremos que destruir coisas que não estão ajudando, sabe? Não está beneficiando o povo brasileiro, não está permitindo que a gente alcance o nosso potencial real e total. E conforme essas coisas foram modificadas, ao longo do tempo, a longo prazo, a sociedade como um todo, em sua maioria, vai se erguer, vai ascender, e, né, é um raciocínio lógico, porém que muita gente não pensa, né, que, de modo geral, quando a maioria do povo brasileiro ascender em todas as questões, vai desenvolver o país como um todo, sabe? Para mim é bem intuitivo imaginar que as únicas pessoas que não querem que a maioria do povo brasileiro ascenda são as pessoas que já estão no topo, sabe? Para mim é bem óbvio ter esse raciocínio em mente, porque por que razão qualquer outra pessoa se incomodaria de ver as pessoas ascendendo, sabe? Quando eu digo ascender, é tipo, é em todas as questões, sabe? Fazer com que as pessoas fiquem com mais dinheiro, com mais saúde, com mais inteligência, com mais informação, sabe? Com maior qualidade de vida. Enfim, todas essas coisas que eu acredito que a maioria daqui das pessoas que estão me ouvindo querem para si mesmo e deveriam querer para os outros também, sabe? Então, a única razão que eu vejo uma pessoa não querendo que a maioria do povo brasileiro ascenda, que a maioria do povo brasileiro adquira e tenha acesso a essas coisas que eu acabei de listar aqui, são simplesmente as pessoas que já estão no topo e para eles a ideia de ter que repartir, sabe? Mais uma vez isso vai soar muito comunista para várias pessoas, sabe? Mas eu não tô dizendo repartir, tipo, eu vou tirar o meu e dar pro outro. Mas é que tem gente que simplesmente, assim, a pessoa gosta dessa disparidade, sabe? A pessoa gosta de saber que ele tem maior qualidade de vida, que ele tem acesso a mais recursos, tem mais dinheiro, tem maior acesso à educação, à saúde, sabe? Essa pessoa gosta de se enxergar como, eu estou aqui, eu não sei como é que é estar no topo, sabe? A minha vida sempre foi alguém da base da sociedade. Com isso eu não quero dizer que eu nasci numa qualidade de vida assim, miserável, digamos assim, mas eu passei por várias dificuldades, por várias complicações. A minha vida, tipo, dentro da minha vida aqui no planeta Terra, e principalmente aqui no Brasil, que é o único lugar que eu vivi, sabe?
várias coisas que fazem parte do meu dia a dia, da minha rotina, da minha batalha diária para sobreviver, os outros brasileiros se identificam, sabe? A maioria do povo brasileiro se identifica com a questão de falta de dinheiro, falta de recursos, de depender do Estado para ter acesso à saúde, para ter acesso à educação, sabe? Eu nunca não, mas tipo, quase nunca utilizei instituição de saúde paga, sabe? Já fui em médicos pagos, assim, tá? Para fazer exames, principalmente, né? Já paguei por exames, mas muito. A maioria dos meus exames foram feitos pelo SUS, minha vacinação foi feita pelo SUS, minha educação foi feita pelo sistema público, sabe? De modo geral, a maioria dos recursos que eu tive acesso foram gratuitos, digamos assim, por eu não ter condições de bancar recursos pagos, entendeu? Então, muitas pessoas sabem como é que é isso, sabe? Ter falta de recursos, falta de acesso, ter que se desdobrar, ter que sacrificar uma parte da sua qualidade de vida para ter um pouco de outra, sabe? Tipo, esse mês eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo para poder comer, sabe? Esse tipo de coisa, o povo brasileiro, de um modo geral, sabe como é que é, sabe? Quando eu digo de modo geral, não é todos, mas muitos, muitos e muitos. A maioria do povo brasileiro sabe o que é isso, sabe? Estatisticamente falando, eu acredito que, sei lá, deve ser 60%, 70% da população brasileira deve saber o que é isso. Aí tem um pessoal que tá um pouco acima disso e tem uma minoria mesmo, sabe? Que daí são as pessoas ricas, 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 sabe? E aí eu não sei exatamente quanto que é, mas daí eu tô imaginando que, assim, deve ser, sei lá, 5% da população brasileira que seria rica mesmo, sabe? Com muito dinheiro, sabe, com 3 dígitos na conta bancária, sabe? Tipo, alguém que consegue no final do mês ter mais de 100 mil reais na conta. Algo tipo assim, sabe? Eu, particularmente, nunca andei com uma pessoa dessa, sabe? Nunca apertei a mão de um ser humano que no final do mês a conta dele fechasse com 100 mil reais ou mais. Então, eu tô dando tirando um número do nada, inventando aqui pra vocês, mas eu imagino que, de modo geral, no Brasil deve ser muita pouca gente que tem esses recursos tão grandes, sabe? E daí é por isso que eu penso, bom, a única razão para eu imaginar que uma pessoa se incomoda com a ideia de ver outras pessoas ascendendo, subindo, sabe? Se incomoda com a ideia das pessoas terem acesso à comida, sabe? Sem nunca se preocupar se vai ter acesso à próxima refeição, sem nunca se preocupar se vai conseguir receber um atendimento, porque a pessoa pode pagar pelo seu atendimento, sabe? Enfim, por todas essas coisas que deveriam ser básicas e universais, eu acho que a única razão que incomoda uma pessoa nisso é realmente ela não gostar, sabe? Ela gostar de se enxergar como superior, ela gostar de saber que, tipo, eu tenho uma condição financeira privilegiada ou social que é garantida pelo meu emprego ou pela minha família, sei lá, sabe? Realmente, estou fazendo um exercício para entender por que o ser humano não gostaria disso. Porque, de modo geral, eu sendo uma pessoa que, né, faço parte da base da sociedade e convivo com outras pessoas que também fazem parte da base da sociedade, de modo geral, as pessoas, assim, a gente nem passa pela nossa cabeça esse tipo de coisa, porque a gente não vive esse mundo, sabe? Então, é a única coisa que eu penso, bom, acho que a única razão que incomodaria alguém de saber que outras pessoas estão conquistando aquilo que aquela pessoa sempre teve, sabe? Tipo, alguém que a vida inteira dela nunca se preocupou com alimento, nunca se preocupou com educação, com saúde, nunca se preocupou com sustento, com moradia, sabe? A pessoa que nunca teve que se preocupar, bom, será que eu vou ter um teto na minha cabeça? Será que eu vou ter comida na minha mesa? Será que eu vou ter acesso à saúde, à educação? Será que eu vou ter acesso a lazer? Enfim, sabe? Todas essas coisas assim. Eu acho que a única razão que a pessoa poderia se incomodar realmente é o fato de que ela gosta de se enxergar como diferente, sabe? Ela gosta de se enxergar como especial, ela gosta de se enxergar como privilegiada, sabe? Ela gosta de saber que, bom, a vida que eu tenho, a maioria das pessoas não tem, sabe? As coisas que eu tenho acesso, os recursos que eu gosto, sabe? Tudo isso que pra mim é normal desde o dia que eu nasci e provavelmente vai ser normal até o dia que eu morrer. Eu não quero que isso seja amplamente distribuído, sabe? Me incomoda a ideia de ver as pessoas que antes não tinham nada, agora tendo tudo, né? E que eu disse, muita pessoa pode estar interpretando isso como muito comunista, muito socialista, mas olha, simplesmente eu não consigo imaginar outra razão, sabe? Eu não consigo imaginar outra razão para uma pessoa se incomodar com a ideia de ter outras pessoas no Brasil, né? Eu tô limitando esse discurso ao Brasil porque é um país que eu vivo, mas tu pode transferir isso para outros lugares do mundo e tal, né? Mas aqui o que eu entendo um pouco mais por ter vivido aqui a vida inteira, sabe? Mas agora o resto, sabe? Por que a pessoa se incomodaria com a ideia de ver um ser humano conquistando as coisas, sabe? Por que seria ofensivo para ti a ideia de ver os outros prosperando, tendo mais dinheiro, mais recurso, maior qualidade de vida, maior educação, sabe, um emprego melhor? Enfim, eu não consigo realmente entender
como que isso afeta negativamente a vida dos outros. Até onde eu sei, cara, quando o mundo inteiro tiver maior acesso a recursos, as coisas tendem a ir se equilibrando e nós vamos poder evoluir em direção a outras discussões, sabe? Realmente eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir debater seriamente sobre vários problemas sociais ou culturais é mitigar esses problemas assim, de sobrevivência, entendeu? Porque enquanto as pessoas estão tão preocupadas com essas coisas fundamentais para a existência no mundo capitalista, que é o quê? O sustento, a alimentação, a saúde, a moradia, sabe? A inclusão da sociedade. E quanto for tão importante para as pessoas, sabe? Desde o dia que ela se acorda até o dia que ela dorme, ela precisa dar tudo de si, sabe? Fazer tudo que ela pode, sabe? Lutar com unhas e dentes para conseguir ter acesso a esses recursos que são necessários, sabe? Tu não pode viver no mundo se tu não tem comida, se tu não tem teto, se tu não tem saúde, se tu não tem educação. Tu precisa dessas coisas. Então, né, como é que nós vamos realmente poder discutir debates políticos, ideológicos? Como é que nós vamos poder realmente argumentar ou contra-argumentar sobre políticas de esquerda ou direita, políticas de Estado, o que é melhor para um país se desenvolver? Como é que esses debates vão ser, assim, democráticos? Como é que todo mundo vai poder participar disso realmente, sabe? Com argumentos e com teorias e tentando sustentar suas visões de mundo, enquanto a maior parte do povo brasileiro, antes de poder sequer pensar nesses assuntos, tá mais preocupado em sobreviver, sabe? Tá mais preocupado em arrumar sustento e tudo mais. E eu sei que, tipo, Renan, tu não tem nada disso e também já faz parte desse debate. Sim, eu sei, mas eu não quero usar eu como exemplo, sabe? Como, tipo assim, nem que eu seja melhor ou que seja pior que os outros, entendeu? Simplesmente assim, pô, por que que mesmo eu tendo todas essas dificuldades, ainda assim esses assuntos são pertinentes pra minha vida, ainda assim eu penso sobre eles, eu não sei, caralho. Então, justamente por eu já ter esses assuntos na minha cabeça, é que eu tento conversar com a minha audiência, sabe? Eu imagino que a maioria das pessoas que me escutam também se identificam como pobres, sabe? De níveis diferentes de pobreza, um com mais salários ou com menos salários, um com mais dificuldade, com menos dificuldade, mas eu imagino que, sei lá, 100% da minha audiência, pelo menos nesse momento, seja pessoas que se identificam como pobres e elas conseguem entender o que eu falo. E vários dos que estão me ouvindo também devem ter já esse tipo de argumento na cabeça, já deve ter opiniões, sabe, sobre o que vai ser melhor, o que vai funcionar, o que não vai funcionar, sabe, sobre várias questões, sabe, ideológicas, culturais, políticas, a porra que for, né, mas, né, é que essa é a posição que o brasileiro tá, sabe? O brasileiro, eu já comentei aqui alguma vez, eu acho que o fato de ser brasileiro nos coloca num ponto muito interessante em relação ao mundo, sabe? O Brasil com certeza não é um dos países mais ricos do mundo, mas eu também diria que com certeza não é um dos países mais pobres, sabe? Ao mesmo tempo que a gente não é um país dito assim de primeiro mundo, não é como se a maior parte da população tivesse suas necessidades básicas supridas e tudo mais, e já pudesse, bom, agora que eu já tenho comida, saúde, educação, estabilidade, segurança, já tem tudo isso garantido, seja pelo Estado, ou pela iniciativa privada, ou pela porra que for, sabe? Não é assim que a maioria do povo brasileiro tá. Ainda assim, a gente está em situação menos, digamos assim, menos emergencial, de risco menor do que outros lugares do mundo que as pessoas têm menos recursos ou que as pessoas estão, sei lá, caindo mísseis na cabeça deles, e daí fica muito mais difícil tu poder ter essas reflexões que eu tô tendo, né? É óbvio que se eu tivesse nesse exato momento morrendo de fome, eu não conseguiria estar sequer exercitando esses raciocínios aqui que eu tô falando para vocês. Então, por eu ter essa empatia, por eu ter esse raciocínio, eu penso, bom, eu sou um elo de ligação entre várias dessas coisas, tá ligado? Eu quero, né, já que a vida que eu tenho, apesar dela não ser ideal, pelo menos me permite raciocinar, me permite refletir, me permite, sabe, fazer raciocínios variados e tudo mais, exercitar minha mente, exercitar meu cérebro. Eu gosto de compartilhar coisas que eu penso, ainda mais quando eu acredito que elas têm algum valor, assim, pragmático e empírico, sabe? Quando eu acho que eu posso ajudar outras pessoas do meu país a refletir, a se questionar, a ponderar, a exercitar seus próprios raciocínios e seus próprios pensamentos. E no final disso tudo, depois de ter enchido o saco de vocês por mais de uma hora falando as abobrinhas, eu nem vou dizer isso, sabe? Isso é uma coisa que muitas pessoas falam por aí, sabe? Eu realmente gosto de vender a ideia de que, olha, eu sei que os ouvidos de vocês não é pinico, então pode ter certeza que se eu faço vocês ficarem me ouvindo aqui durante... Faço não, né? Ninguém é obrigado a nada. Mas eu quero dizer que se eu tenho a pretensão de fazer um programa de mais de uma hora discutindo, debatendo, levantando assuntos, contra-argumentando ideias variadas que eu vejo por aí, sabe? Pode ter certeza que
eu não acho que eu tô falando merda, eu não acho que eu tô falando abobrinha. Realmente eu acho que os meus raciocínios vêm de alguns fundamentos, vêm de algumas convicções que tem a ver com a vida que eu vivi, tem a ver com o meu viés, com a minha própria interpretação também dos fatos e tudo mais, sabe? Então, é isso aí, sabe? Esse primeiro assunto foi só uma introdução, porque hoje esse meu programa ele vai ser estruturado mais, assim como eu já gravei programas rebatendo figuras do Brasil, hoje eu vou utilizar uma conversa de figuras norte-americanas, né? Figuras gringas, para, tipo, contra-argumentar, sabe? Algumas coisas que foram faladas num episódio, num programa, num podcast do Joe Rogan, né? O Joe Rogan, que é um comentarista do UFC e também um comediante de stand-up e também um podcaster, né? O host, né? O anfitrião do maior podcast do mundo, eu acredito que ainda seja o maior podcast do mundo e tudo mais, que eu já comentei aqui, já falei sobre conversas que ele teve em outros programas, acho que já fiz os dois programas uma vez comentando sobre o papo que ele teve com o Graham Hancock e tudo mais, né? Só que recentemente eu fui ouvir o último papo que ele teve com Jordan Peterson, né? Quem é Jordan Peterson? Jordan Peterson, ele é um psicólogo canadense, sabe? E pra gente que consome conteúdo variado na internet, e principalmente gente que consome conteúdo gringo, esse nome não deve ser novidade, sabe? Quem entende de inglês e vê podcasts gringos, sabe? Esse cara é uma... Tipo, ele é bem famoso por várias razões, pro lado bom e pro lado ruim, tipo, odiado por muita gente, adorado por várias outras, mas... principalmente pelas pessoas que adoram ele, ele é tido como um cara bem inteligente, sabe? Então, aqui é um daqueles programas que... Bom, eu vou estar discordando de um cara que é amplamente aceito por muita gente, mas não por todos, como alguém muito inteligente, até porque ele tem aqueles caras que tem PhD, sabe? Pós-doutorado, formado em psicologia, trabalha com isso desde lá dos anos 80 e tudo mais, sabe? Antes de eu ter nascido. Então, é óbvio que para eu estar discordando desse cara, eu tenho que ter alguma base teórica, sabe? Mas eu tenho, pode ter certeza que das coisas, tipo, dos pontos que eu vou discordar do Jordan Peterson, é quase tudo que ele falou, sabe? Tipo, ele já conversou com o Joe Rogan várias e várias vezes, eu já ouvi alguns desses papos, justamente porque eu sou o tipo de pessoa que, ao contrário de muita gente que eu conheço, eu gosto de ouvir conteúdo de gente que eu não concordo, sabe? Simplesmente porque eu acho que no final de um conteúdo, de uma conversa, de um texto, de um vídeo, que eu ouvi alguém que eu não estou de acordo, a chance de eu ter crescido mais do que eu ter ouvido alguém que eu estou de acordo é muito grande, entendeu? Simples assim, se alguém está repetindo algo que eu já estaria falando, meio que tipo assim, bom, tudo que essa pessoa falou, eu teria falado exatamente a mesma coisa, embora raramente eu ouça alguém que teria falado exatamente o que eu teria falado, entendeu? Meio que pra mim diminui um pouco a graça. Mas agora, se eu tô ouvindo uma conversa que aquele cara tá vindo com argumentos que eu não concordo, que inclusive eu tenho razões bem claras, bem específicas, sabe, pra discordar, eu acredito sim que esse é um bagulho que no final daquilo lá vai ter me engrandecido, sabe? Eu vou ter entendido melhor o que outras pessoas usam pra sustentar seus argumentos e tudo mais. Então, o Jordan Peterson é um exemplo perfeito disso, sabe? Ele é um cara que eu vejo muita gente, até aqui no Brasil, usando como referência, sabe? Ele é um cara que já foi citado em mais de 10 mil textos de faculdade, sabe? Justamente porque ele é um cara que influenciou muita gente, muitas gerações de pessoas até, sabe? Se formou nos anos 80, fez pós-doutorado nos anos 90 e até 2022 agora, ele é um cara, uma figura pública, sabe? Aparece em vários programas, participa de vários debates, entra em várias polêmicas, porque, né, ele é um cara que tem opiniões incisivas e tudo mais. Então, ouvir o Jordan Peterson me dá uma grande margem de crescimento, sabe? Porque eu posso discordar e eu posso ver no que eu concordo e o que eu discordo. E, honestamente, tipo, esse papo dele com o Joe Rogan aconteceu em janeiro. Então, já faz algum tempo, mas ainda é recente, né? Ainda é desse ano e tudo mais. E eu ouvi só a primeira 1 hora, porque é um papo que tem 4 horas, eu ainda não consegui reservar todo o tempo para escutar esse assunto, mas já me deu muito conteúdo. Eu nem sei se eu vou conseguir comentar tudo nesse programa, porque eu já fiz aquilo que eu faço de melhor, que é me estender desnecessariamente, né? Então, eu nem sei se eu vou conseguir comentar tudo aqui nesse primeiro programa, né? Nesse meu programa atual e tal. Só que, né, ainda assim já me deu muita coisa para discorrer com vocês.
simplesmente porque, cara, sem esforço, sem exagero, sem querer implicar, sabe? Tipo, não, se o Jordan Peterson tá falando que o sol é quente, eu vou ter que defender que o sol é frio, sabe? Eu realmente não é isso que eu vou fazer, mas, olha, sem exagero, cara. Do começo do programa até essa 1 hora, quase tudo que o Jordan Peterson falou eu discordei, sabe? E não só eu, sabe? O próprio Joe Rogan, que é um cara que muita gente, tipo assim, sabe? O Jordan Peterson, ele é mais comumente associado com um negócio, assim, de ser alguém de extrema direita, embora eu não ache que ele seja de extrema direita, sabe? Ele se define como um libertário clássico, sabe? Eu acho que é isso que ele fala, não tenho certeza, sabe? Mas eu acho que é assim que ele se identifica, né? Mas o próprio Joe Rogan, que com certeza não é um cara de esquerda, mas eu acho que ele é, tipo, eu acho que ele é muito mais progressista do que as pessoas de esquerda acham que ele é, sabe? Justamente porque eu já vi vários dos papos dele e eu sei o que ele fala e várias das coisas que ele fala. Não tem como alguém de extrema direita falar as coisas que o Joe Rogan fala, sabe? Simplesmente, assim, é muita desonestidade, é o cara querer limitar só porque ele não concorda com algumas coisas que o Joe fala, o cara quer definir ele com um título, assim, sabe? De extrema direita, sabe? Mas com certeza nesse papo fica evidente o quanto que ele não é de extrema direita, digamos assim, sabe? Mas para começar nesse papo logo de cara, tipo, realmente assim no começo do programa o Jordan Peterson pergunta assim, eu aposto que tu se prepara bastante quando tu for entrevistar alguém e tudo mais. Daí o Joe Rogan fala assim, depende, se é alguém que escreve um livro, eu sempre gosto de ter lido o livro do cara antes dele vir aqui. Daí ele fala, por exemplo, logo eu vou conversar com um sujeito sobre um cara que escreveu um livro sobre mudanças climáticas e tudo mais, né? E o Jordan Peterson, ele é famoso justamente por ele ser um cara que ele discorda desse negócio de aquecimento global, no sentido que o argumento dele é que muitas das coisas que as pessoas que culpam a ação humana, não dá para definir que aquele aquecimento global não teria acontecido naturalmente, sabe? Essa é uma das coisas que a maioria dos caras que são negacionistas, sabe, sobre o lance do aquecimento global, tipo, não tem como tu dizer que o clima não tá mudando e que não tá tendo problemas climáticos. Só que o que muitas pessoas levantam, inclusive Jordan Peterson, é que essas mudanças climáticas estariam acontecendo com ou sem a influência do ser humano e que ficar dizendo que a gente tem que mudar, que é uma coisa que eu já falei aqui, né? Eu já recriminei o uso de plástico, já recriminei o uso de combustíveis fósseis e tudo mais. Então, o Joe Rogan já falou que ele tá lendo o livro do cara sobre essa questão climática e o Jordan Peterson já veio com os argumentos que eu vou dizer para vocês, olha, que são muito estúpidos. Realmente, eu acho muito curioso o quanto que um cara que ele é tão reconhecido como alguém tão inteligente usa os argumentos que ele fala. Para mim, eu acho que ele é meio que um encantador de burros, sabe? Um encantador de idiotas, porque, tipo, o cara é psicólogo, sabe? PhD. Então, eu não tenho como chegar aqui para vocês e dizer, olha, ele é burro, sabe? Ele não sabe as coisas que ele tá falando. Mas agora, eu acho que ele escolhe analogias que não fazem o menor sentido, porque ele quer simplesmente, tipo, ele não quer agradar a todos. Eu acho que ele já entendeu muito bem quem é o público dele, ele já entendeu muito bem quem vai ouvir as coisas que ele fala e vai concordar, então ele apela para os negócios estúpidos e limitados, porque ele só quer agradar pessoas estúpidas e limitadas, sabe? Porque, tipo, ou ele realmente é burro, mas raramente eu acho que alguém que tem toda essa formação, e não que uma pessoa com um diploma não possa ser burra, não é isso que eu tô dizendo. Só que agora, porra, se o cara é citado por tanta gente como alguém que mudou a vida deles para melhor, influenciou e tudo mais, sabe? E o cara realmente estudou e ele participa de debates, ele escreve livros, ele, enfim, ele gasta a vida dele, sabe? Eu não posso dizer pra vocês que eu aposto que o Jordan Peterson fala qualquer merda sem critério, sabe? Eu acho que ele abre a boca sem ter pensado sobre as coisas. Eu acho que ele pensa. Só que várias das coisas que ele fala, pra mim, são estupidez. Tipo, uma das coisas que eu posso apontar aqui agora, que ele fez várias vezes nesse programa, e pra mim é uma das coisas que eu posso dizer, é o tipo de coisa que eu acho tosca, que não só ele faz, mas dá pra ver que ele adora fazer isso, tipo assim, ele faz isso toda hora, quase todo argumento que ele entrava com o Joe, ele fazia esse tipo de coisa. Ele faz o seguinte, ele delimita um cenário, sabe? Tipo, nessa questão climática, uma das... primeiro eu vou usar um exemplo, depois eu vou justificar o que ele faz, porque que eu discordo. Mas, sabe, uma das frases que ele fala assim, não existe o clima, porque o clima é tudo, sabe? Ele literalmente falou isso, e o Joe Rogan literalmente teve que perguntar, assim, o que tu quer dizer com isso, sabe? Porque ele fala, o clima são tantas coisas, são tantas variáveis, que quando a gente fala sobre questões climáticas, tipo, meio que perde o fio da meada, sabe? Porque, enfim, é um bagulho tão... não faz muito sentido, sabe? Honestamente,
pra mim só faz sentido na cabeça dele, sabe? Eu não tenho como ouvir alguém falar isso, sabe? Não existe o clima porque o clima é tudo, sabe? O clima não é tudo. Existem coisas específicas que estão relacionadas à questão climática, sabe? Mas ele gosta de fazer isso, ele delimita o cenário, ele fala, isso entra nesse assunto e isso não entra, e daí fica mais fácil os discursos dele ter força, sabe? Principalmente com a audiência que não tem muita noção do que ele tá falando. Por isso que eu falei que ele é um encantador de burros. Outra coisa que ele faz regularmente é analogia estúpida, sabe? Tipo, ele tá falando de um assunto, e daí pra falar daquele assunto, ele usa uma analogia que não é sobre aquele assunto, sabe? Ele pega um exemplo que simplesmente, tipo, ele tá falando do clima, aí ele pega uma analogia que não tem nada a ver, não sei se eu deixei alguma coisa aqui anotada, sabe? Deixei aqui, ó. Uma analogia de $5 que ele usou com o Joe Rogan. Deve ver que eu deixei isso aqui escrito e tudo mais, sabe? Ele fala assim pro Joe Rogan, assim, que esse tipo de coisa que os caras que são mais preocupados com a questão climática, eles querem que a gente faça uma solução a longo prazo, sabe? Que vai prejudicar o nosso presente, sabe? A gente vai prejudicar a sociedade agora, porque nós esperamos que daqui a 20, 30, 40, 50 anos essa solução tenha efeito, sabe? Daí, para sustentar essa linha de raciocínio dele, que para começar eu já acho meio estúpida e bundona, porque, tipo, eu sou uma pessoa pragmática, tá ligado? Eu já falei isso pra vocês muitas vezes. Então, se o clima é um problema, e sim, ele é um problema indiscutível, eu acho que nem ele discorda disso, o que ele discorda é que nós, enquanto seres humanos, podemos reestruturar a nossa sociedade. Aliás, não que não podemos, é que nós devemos, sabe? Que nós devemos reestruturar a nossa sociedade, porque daqui a 20, 30, 40 anos a gente vai ver um benefício, tipo, a gente aboliu o plástico e agora há 40 anos o meio ambiente está melhor, sabe? Então, ele fala, uma analogia que ele fala o seguinte, tu não pode, imagina se tu fala pra uma pessoa assim, tu prefere $5 hoje ou $10 mês que vem, sabe? Todo mundo vai querer $5 hoje, não $10 mês que vem. E tipo assim, essa frase faz sentido, sabe? Eu prefiro $5 hoje do que $10 mês que vem. Só que a gente não tá falando de dólar, caralho. A gente tá falando do mundo, do clima, tá ligado? Tipo, são coisas desproporcionais, sabe? A única pessoa que vai validar essa analogia dele é uma pessoa burra, sabe? Simples assim, não tem outro argumento. Eu não tenho como ficar passando pano pra esse tipo de analogia, sabe? Porque não faz o menor sentido. Tipo, ele realmente tá querendo que a gente não tome medidas cabíveis, necessárias, inclusive, eu diria, para mudança do clima a longo prazo, porque é um bagulho que a gente vai se prejudicar no momento. Foda-se que a gente vai se prejudicar no presente, sabe? Porque entre a gente se prejudicar no presente e no futuro a gente não tem um planeta, sabe? Que é o que ele fala, que essas coisas são agravantes. A gente não sabe, não tem como saber se o mundo vai pro saco se a gente continuar gastando com merda, sabe? Só que pra começar, já tem gente que faz exercício de projeção, que ele ficou desacreditando o tempo inteiro, sabe? Não, isso aí não tem como saber se vai ser assim, sabe? Até um exemplo que foi um dos mais estúpidos, que até o Joe Rogan teve que rir na cara dele, sabe? Que foi uma das coisas mais, tipo assim... Olha, uma das coisas mais estúpidas que eu já vi alguém que tecnicamente não é um... Não é um ser humano imbecil querer defender esse tipo de coisa, sabe? Ele veio falar assim, por exemplo, vamos pegar aquela fábula da formiga e do gafanhoto, sabe? Que a formiga e o gafanhoto, vocês devem conhecer essa fábula, sabe? Que a formiga fala pro gafanhoto, mano, tu não pode ficar trabalhando, tu não pode ficar só fazendo festa, tu tem que pegar a tua comida, porque vai chegar o inverno e tu vai morrer de fome, sabe? Que é uma fábula antiga, não sei quando que foi criada, não sei qual é a história dessa fábula, mas até eu aqui no Brasil também conheço, sabe? Gafanhoto é a formiga fala que vai trabalhar, o gafanhoto fala, não vou trabalhar, eu vou ficar aqui tocando música, e daí chega o inverno, a formiga tá dentro da colônia dela, feliz, cheia de comida, e o gafanhoto morre de fome e morre de frio porque ele não se preparou, sabe? E daí ele usa essa fábula como exemplo para dizer que, tipo assim, não tem como a gente prever o futuro, não tem como a gente saber o que vai acontecer, então meio que essa fábula que a gente tem que se preparar para o futuro não faz muito sentido. Mas como assim? Como é que as formigas não estão certo em coletar coisa para a colônia deles? Ele fala, um monte de coisa pode acontecer, pode chover e alagar a colônia, ou uma outra colônia de formiga pode invadir o formigueiro, sabe? E o Joe Rogan deu risada, tipo, ele não quis falar, mano, isso é muito burro, sabe? Porque é o convidado dele, mas eu teria dito, cara, cala a boca de Jordan Peterson, sabe? Tipo, tu realmente tá querendo desacreditar de uma fábula, tipo, antiquíssima, sabe? Eu não sei quando que ela foi inventada, mas o valor dela, sabe? A moral dela faz todo sentido. Se tu sabe, tipo, se
tem uma noção do que as coisas, tipo, que existe uma causa e um efeito, tu não se preparar para possíveis efeitos do futuro, tu vai se fuder, sabe? Tipo, bom, se no dia de hoje eu não fazer uma projeção do que pode acontecer amanhã, eu vou tomar no meu cu, sabe? Se eu não sei se amanhã eu vou ter comida e hoje eu como tudo, amanhã eu posso não ter nada pra comer, tá ligado? Isso daí não, para mim não tem como desacreditar essa necessidade. Mesma coisa com o do clima, mesma coisa do meio ambiente. Se eu preciso do meio ambiente funcional para eu conseguir sobreviver, para a espécie humana existir, eu não posso falar, bom, vamos usar até a última árvore, vamos explorar até o último recurso natural, e se um dia acabar, a gente se fode, porque tipo, a gente não pode começar a modificar nossas atitudes de agora, sabe, por uma falsa... Não vou dizer falsa, porque ele acha que é falsa, mas é tudo isso que ele tenta desacreditar, sabe? Essas questões, para mim, eu acho que é uma pauta bem ideológica, sabe? Ele é um cara que ele é bem contra questões ideológicas, ele sempre tá falando que muitos dos discursos políticos, sabe? Não só políticos, mas discursos variados costumam ser muito ideológicos, tipo, as pessoas defendem, deixam de defender. Perdão. As pessoas defendem, deixam de defender o que elas acreditam por questões ideológicas. Tipo, nisso eu concordo, mas eu acho que ele é tão ideológico quanto as pessoas que ele critica, sabe? Eu não consigo acreditar que ele realmente está dizendo isso, que a fábula da formiga e do gafanhoto não faz mais sentido, porque pode acontecer essas coisas que ele falou, sabe? Tipo, não faz o menor sentido, sabe? Ele também deu um exemplo estúpido. Ele adora fazer, sabe? Ele sempre vem com umas analogias estúpidas. Ele deu um exemplo estúpido sobre galinha e ovo e o caralho. Até o Joe Rogan falou assim pra ele, cara... Tudo bem, isso faz sentido nessa analogia, que é sobre galinhas e ovos, mas a gente não tá falando de galinhas e ovos, a gente tá falando sobre o futuro da humanidade, sabe? Aí, cada vez que o Joe Rogan veio com esses argumentos, ele sempre veio com o papo assim de depende. Depende, cara, olha, essa é a resposta de bunda mole extremo, sabe? Vai por mim. Se vocês são daquele tipo de pessoa que valorizam esse tipo de resposta depende, pode ter certeza que vocês são um bunda mole. Porque, cara, tipo... Cada caso é um caso, exatamente, só que depois que tu já tem as informações sobre aquele caso, tu tem que ter uma visão do que tu vai fazer, sabe? Depois que tu já tem as informações, tu não pode ficar nesse babá, depende. Tipo, depende até tu saber o que aconteceu, até tu saber o cenário, até tu saber as possibilidades, até tu poder conjecturar as coisas. Mas depois que tu já tem acesso a informações suficientes para fazer projeção para o futuro e usar exemplos do passado para saber o que pode acontecer de novo, digamos assim, não pode ficar nesse discurso de depende, porque senão tu vai sempre deixar de tomar medidas que no futuro vão te beneficiar, porque uma outra formiga pode invadir a tua casa, tipo assim, mesma coisa que a gente não vai cuidar do meio ambiente, porque daqui a 50 anos pode vir um meteoro pra Terra, tá ligado? Tipo, tá bom, então vamos destruir o planeta, a Terra agora, porque pode vir um meteoro, tipo, cara, sério, é uns argumentos, pra mim é muito frágil, sabe? Realmente, assim, não tem muito argumento, na realidade, sabe? Nessa pauta, assim, climática, eu não vejo muito um argumento de por que nós não devemos tomar medidas, sabe, cabíveis para mudar o nosso futuro e daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos o mundo tá um pouco menos fodido do que ele tá agora, sabe? Ou pelo menos retardar esse processo e tudo mais, né? Mas ele... Dá pra ver que, tipo, só pra vocês verem como o Jordan Peterson gosta de defender esse tipo de coisa, porque esse programa não era sobre clima, ele simplesmente começou a falar sobre isso e defender ferrenhamente essa ideia de que, tipo assim, as pessoas ficam se preocupando com esse negócio ambiental, mas eles nem sabem se foi o ser humano mesmo que prejudicou essas coisas. E daí eles começaram a falar sobre o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e daí ele vem dizer assim também que limitações econômicas vão obrigatoriamente ferrar com os pobres, sabe? E até daí o Joe Rogan pega assim e fala especificamente, o Joe Rogan, que é o cara que muitas pessoas também vão dizer que ele é um cara de direita e esse tipo de coisa, sabe? Ele mesmo foi o cara que teve que trazer, assim, a carta do socialismo pra conversa, porque primeiro eu vou validar um pouco mais o argumento do Jordan Peterson, que eu não concordo, mas o que ele falou é o seguinte, olha, se a gente começar a mudar a nossa sociedade agora e deixar as coisas mais caras, tipo assim, o plástico, por exemplo, sabe? O plástico, eu falo que é prejudicial. Se a gente reestruturar a sociedade para parar de usar plástico, as coisas vão ficar mais caras, tipo, tudo vai ter que ser embalado em outro tipo de embalagem. Tipo, não tudo, entendeu? Mas eu quero dizer que tecnicamente, teoricamente, a nossa sociedade funciona do jeito que ela funciona, sabe? Em questão de exploração, em questão de tudo que a gente faz de errado, sabe? Pro meio ambiente, a gente faz essas coisas porque é o mais econômico, sabe? É isso que ele está querendo dizer, e reestruturar essas coisas no dia de hoje, para daqui a 10, 20, 30, 40 anos o meio ambiente estar menos agredido, vai ferrar com os pobres, né?
Porque ele quer dizer que os ricos têm dinheiro, eles vão ter recurso, eles vão ter maiores condições de se adaptar, só que agora os pobres, que já não conseguem viver nessa sociedade atual, se a gente começar a fazer essas mudanças, entendeu? Eles vão ter mais dificuldade para lidar com isso. E até o Joe Rogan falou, porra, mas é justamente sobre isso que os socialistas falam, que essas mudanças vão ter que ser feitas e as pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais recurso, vão ter que ceder, né? Vão ter que, tipo assim, em vez deles ficarem, não, eu vou cuidar da minha vida e os pobres que se fodam, vai ter que haver uma distribuição de renda, reestruturar a distribuição de imposto, por exemplo, sabe? A famosa reforma tributária, que eu já falei que deveria acontecer aqui no Brasil, sabe? Quem tem mais dinheiro pagar mais, e simples assim, a níveis globais, entendeu? Inclusive assim, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, enfim, todos os lugares do mundo, sabe? A gente vai começar a ter essas mudanças e tudo mais, sabe? Então, o Joe Rogan, que é o cara que muita gente vai dizer que ele é de direita, sabe? Ou de extrema direita, veio dizer que, bom, para eliminar esse teórico problema que o Jordan Peterson disse, que tipo, as pessoas de esquerda são os que mais defendem as mudanças que a gente tem que mudar na sociedade para defender o clima, né? Ele disse que as pessoas que defendem a pauta verde que ele definiu, sabe, costumam ser pessoas de esquerda, sabe? Só que eles não veem que influenciando essas mudanças vão prejudicar os pobres, né? Mas o Joe Rogan falou, bom, então é só a gente começar a caminhar para um negócio que os caras de esquerda defendem, que é o socialismo, e daí, né, vai facilitar esse tipo de coisa, vai impedir que os pobres tenham tanta dificuldade assim em lidar dessa coisa. E daí, como ele não tinha muito assim argumento para falar sobre esse assunto, ele voltou pro tipo modus operandi dele, tá ligado? Que ele começou a fazer assim um monte de analogia estúpida, sabe? Ele entrou assim no bagulho de comunismo, que daí eu até vou falar aqui. Quase 40 minutos de papo, foi a primeira vez que ele abriu a boca para falar algo que eu não discordei. Porque ele falou aquilo que até eu já falei também no meu programa, que eu disse especificamente por que eu não me identifico com ideologias comunistas, é que eu não acredito que um sistema como o comunismo funcionaria no planeta Terra do jeito que os seres humanos são, sabe? Para mim, essa teoria, essa doutrina comunista é um negócio transcendental, utópico, que para funcionar realmente, no sentido tipo assim, ó, das coisas serem distribuídas por um Estado totalmente soberano e todo mundo ter assim, em vez de todo mundo ser miserável, todo mundo ser rico, que essa é a utopia comunista, entendeu? Na prática, o que o comunismo acaba fazendo é que ele nivela para baixo, entendeu? Ele joga as coisas para baixo. Mesmo que algumas, tipo, tem gente que diz que alguns lugares que se identificam como comunistas, aí você tem que ver todos os países do mundo que tentaram implementar ditaduras comunistas, entendeu? Tem vários países que passaram por esse processo, seja Cuba, China, União Soviética e mais alguns outros e tal. Mas o que sempre acaba acontecendo ao longo desse processo é que acaba todo mundo indo pra vala, sabe? É o que todo mundo acaba sendo miserável. Então, não é como se as pessoas desse país ficassem ricas, entendeu? Justamente porque os seres humanos que administram isso daí eles têm viés, entendeu? Eles são seres humanos, eles têm seus próprios interesses, eles não são pessoas assim, como posso dizer, altruístas, sabe? Nenhum ser humano é essa perfeição assim que o comunismo exigiria que fosse, sabe? Todas as pessoas responsáveis por essa organização, seja o líder mais forte do Estado e todos os outros líderes menores do Estado que representam o poder desse Estado comunista, teriam que ser o quê? Não corruptos, e mais do que isso, eles teriam que ser muito humanitários, a ponto de eles realmente se importar e querer, sabe? E mais do que isso, eles teriam, eu também já falei que pro comunismo realmente, tipo, ter qualquer chance de funcionar como ele deveria na teoria marxista e tal, é que ele teria que ser implementado global, sabe? É impossível, até a China, eu já falei especificamente, não importa que a China se chame de república comunista ou socialista no próprio título do país, sabe? A República Comunista da China, a República Socialista da China, sei lá, não me lembro qual dos dois títulos que eles dão para si mesmo. Não tem como tu se vender comunista no mundo capitalista, sabe? É impossível. Tinha que ser comunista global, sabe? O mundo inteiro tinha que ser global, tinha que ter um regime global de comunismo e os recursos serem igualmente distribuídos entre todos os países, de modo que todo mundo do planeta Terra fosse, sabe, com acesso a tudo de qualidade, todo mundo fosse rico, digamos assim, sabe? Todo mundo teria comida chegando, sabe, em abundância, com variedade, sabe, com uma educação de linha e saúde de ponta e tudo de ponta, sabe? Teria que ser assim. Só que eu não acredito nisso, tipo, não é assim que o ser humano funciona, gente. E se vocês forem ver todos os países que se disseram comunistas, eles foram assim, eles foram, sabe, os recursos se acumulam na mão de uma minoria e a grande maioria desses países ditos como comunistas acabam sendo nivelados para baixo.
Cada país tem a sua desculpa, entendeu? A União Soviética vai ter a sua desculpa, a Cuba tem a sua desculpa, China tem a sua desculpa, todos os países sempre têm seus argumentos, os comunistas que defendem por que acabou fracassando, né, nesses lugares, as pessoas sempre têm essas suas teorias. Mas mesmo que rolasse desse jeito que eu falei, olha, existe um super mega governo mundial comunista que distribui tudo igualmente para as pessoas, sabe? Eu não acredito nisso porque exigiria que o ser humano fosse algo que ele não é, sabe? O ser humano teria... esses governantes, esses líderes, teriam que ser figuras assim, muito mais humanas do que o Tuno, quer dizer, mais do que humanos, porque o humano não chega nem perto disso, sabe? Eles tinham que ser figuras assim, sabe, transcendentais, sabe, livres de ganância, livres de todas essas coisas. Inclusive foi o que o Jordan Peterson falou, sabe, esse negócio de comunismo não dá certo porque o problema não é o capitalismo, mas a ganância. E, tipo, foi nesse momento que eu falei, bom, nisso eu concordo, entendeu? O problema não é o comunismo, ou o capitalismo, ou o socialismo, a porra que for. É a ganância humana e que isso daí, cara, olha, infelizmente foi quando eu expliquei pra vocês aquele paradoxo do poder, sabe? Eu não conheço exemplos desses seres humanos que chegam no poder, eles são as figuras de poder, eles têm o poder, eles podem escolher, eles podem mandar, eles administram uma nação, um estado, um feudo, um império, e eles são assim justos com todo mundo, e eles distribuem recursos para todo mundo, e eles tratam todo mundo que está sob a bandeira deles com a mesma dignidade, com a mesma, tipo, eles dão o mesmo valor para a pessoa mais abaixo na sociedade, que tipo, teoricamente ninguém deveria estar abaixo, né? Essa já é contra a doutrina comunista existir alguém que está acima e abaixo, mas na prática é o que acaba acontecendo, sabe? A pessoa tem que ser muito ingênua para realmente achar que qualquer um desses líderes, sabe? O Mao Tse-tung, entendeu? Eu não sei, eu não me lembro muito bem o nome desses caras, porque honestamente eu vou dizer para vocês que eu não guardo. Eu não fico guardando assim, o nome de cada um desses líderes, esse tipo de coisa, sabe? Mas agora, achar que o cara que implementou o comunismo na China, Che Guevara, lá em Cuba, não sei se foi ele que implementou, ele foi revolucionário que lutou, blá blá blá. Já tô deixando claro que esse não é o ponto do meu argumento, sabe? Ou Stalin, lá na União Soviética, porra que for. A pessoa tem que ser muito ingênua para achar que esses caras, tendo o poder, podendo controlar, podendo escolher, eles pensavam, agora que eu tô aqui, eu vou cuidar realmente de todo mundo do meu país com a mesma dignidade, sabe? O que a gente sempre vendo eles, tipo, escolhendo os favoritos, escolhendo, sabe, distribuindo para quem eles querem. E geralmente é para uma minoria mesmo, sabe? Pouquíssimas pessoas arrecadam os recursos e o resto se fode. O resto toma no cu, o resto fica na miséria, o resto fica na pobreza, passa fome, enfim. E não tem nem como reavidar, digamos assim, sabe? Simplesmente não tem nem como reagir. Os opositores políticos também se fodem, sabe? Nesse caminho. E tem um monte de gente que passa pano, que fala, relativiza, que fala, não, quem morreu é porque merecia morrer, quem morreu é porque era burguês safado, sabe? Os caras sempre inventam desculpa para passar pano para chacinas, para genocídios que esses governantes cometiam contra os seus próprios povos, digamos, contra o seu próprio povo, os próprios conterrâneos, digamos assim, sabe? Então, nesse ponto eu vou dizer que eu concordo com o Jordan Peterson. Para mim não é uma coisa tão simples assim, capitalismo, comunismo, socialismo. Embora o ponto do Joe Rogan nunca tenha sido comunismo, né? Ele falou socialismo e o Jordan Peterson, acho que ele viu que ele não tinha muito o que falar naquilo ali, tipo, lembrando que o Joe Rogan jogou essa carta de socialismo na hora que ele estava dizendo que se a gente reestruturar a distribuição de recursos, tipo, até da energia, ele falou, se a energia ficar mais cara, em vez de aumentar, tipo assim, de fazer a cobrança de imposto proporcional para todo mundo, nós vamos fazer com que as pessoas mais ricas paguem mais pela energia, as pessoas com menos recursos paguem menos, entendeu? Que é a lógica socialista. A gente vai pegar quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, e isso ao longo do tempo vai fazer com que as coisas vão se equivalendo, sabe? Só que daí, como o Jordan Peterson não tinha muita contra-argumentação, ele foi pro lógico do comunismo, que daí foi o tipo de coisa assim que até eu pude concordar, mas eu vi o que ele fez, tá ligado? Ele fugiu da argumentação racional, né? E foi pro outro lado. Aí daí o Jordan Peterson voltou a fazer aquilo que eu comentei pra vocês que ele faz, que é meter analogias estúpidas que não são exatamente sobre o assunto, e ele foi pro quê? Pro jogo de Monopoly, que aqui no Brasil a gente pode associar mais facilmente com banco imobiliário, sabe? Que era uma versão, eu diria, simplificada do Monopoly, que é basicamente aquele jogo de tabuleiro de recurso, que a lógica é aquela coisa, todo mundo começa com o mesmo recurso, sabe? E ao longo do tempo, naturalmente, do jeito que as coisas funcionam, os recursos se acumulam na mão de uma pessoa só, o resto das pessoas todas ficam na miséria, sabe? E é por isso que ele viu. Esse era o argumento dele de que o comunismo não dava certo. Mais uma vez,
o papo do Joe Rogan não era socialismo, quer dizer, não era comunismo, era socialismo e tal, né? Mas muita gente diz que o socialismo é uma transição até o comunismo, né? Nós começamos uma sociedade socialista e ao longo de 10, 20, 30 anos o mundo se tornaria comunista, digamos assim, porque, né, os mais pobres iam ficando mais ricos, os mais ricos iam gastando mais dinheiro e no final todo mundo estaria no mesmo ponto de igualdade, digamos assim, né? Mas o Jordan Peterson veio dizer que não importa como tu tentasse fazer isso, ia acabar, os recursos iam acabar se acumulando na mão de uma única pessoa. Então é isso que ele gosta de fazer, sabe? Ele gosta de, pra validar os pontos dele, em vez dele continuar no assunto, ele corre pra, tipo, eu vou meter uma analogia que, sabe, tipo, porra, eu vou comparar um jogo de tabuleiro Monopoly, sabe, que eu sei muito bem como é que funciona, e as pessoas também vão entender, e a pessoa que vai me ouvir, que ela não vai, a pessoa que não tem capacidade de entender, bom, mas o Monopoly e a vida real não é a mesma coisa, ela vai comprar esse discurso, é verdade, né? Se a gente jogar o Monopoly, se a gente jogar banco imobiliário, apenas uma pessoa acumulou toda a riqueza, então é isso que funcionaria na prática também. E daí também, mais uma vez, o Joe Rogan veio jogando uma das cartas mais clássicas, né? Primeiro, acho que foi o Jordan Peterson que deu o exemplo, assim, de que, né, eles falaram que... Eu não me lembro como é que eles foram explicar a lógica de que o capitalismo é um negócio global, entendeu? Desde que o capitalismo foi implementado, que foi feito para substituir o sistema de feudalismo, ele foi implementado globalmente, no caso, né? Os caras que definiram que o capitalismo ia começar a existir foi lá no século XIII, sabe? Aí você tem que pesquisar como é que funciona a origem do capitalismo. Eu vou até explicar um pouco aqui também, mas foi lá no século XIII que surgiu o capitalismo e é claro que ele foi se modificando, se transformando, mas lá no século XIII que falaram, olha só, o mundo deixou de ser feudalismo, embora nunca tenha sido o mundo inteiro feudalista, né? É óbvio que as organizações sociais eram diferentes em lugares do mundo. Tipo, como que os indígenas se autodenominavam, sabe? Os povos nativos das Américas, os povos nativos da África, os povos nativos da Austrália, sabe? Todos esses lugares do mundo que o colonialismo chegou forçando essas pessoas a se tornar capitalistas, digamos assim, e da pior maneira possível, que no caso é estuprando, abusando e roubando os recursos, né? Mas foi no século XIII que eles falaram, olha, vamos implementar, o mundo vai deixar de ser feudalista, entre aspas, e o mundo vai se tornar capitalista. Foi no século XIII que decidiram isso, no século XV começou o colonialismo mais agressivo, foi tipo assim, a gente já tinha bem implementado aqui, já tinha surgido o primeiro banco lá na Alemanha, sabe? E agora está na hora de a gente expandir essa lógica para o resto do mundo, né? Foi isso que aconteceu, né? Encurtando bastante esse processo. Só que daí... então é isso que falaram, o capitalismo é um bagulho que funciona, entre várias aspas, eu não sou isso, não sou eu que necessariamente estou dizendo que funciona, mas a lógica é que o capitalismo, para ele funcionar, ele tem que ser global, né? Então daí o Joe Rogan, mais uma vez, ele veio com um argumento que é bem assim, sabe, bem de esquerda, bem, não tem como pegar o visto e dizer, não, essa lógica com certeza expõe o caráter direitista, e talvez o Joe Rogan tivesse apenas, tipo assim, contrapondo as coisas que o Jordan Peterson faz, porque ele faz muito disso, sabe? É normal que todas as conversas que ele esteja participando, ele sempre tenta não antagonizar, mas ele sempre tenta dar, tipo assim, ele não vai só ficar ouvindo a pessoa falar, eu concordo, tá muito certo, ele sempre faz a pessoa, bom, se tu tá falando isso, eu vou te falar uma coisa contrária e vamos ver como é que tu se sai disso, sabe? Vamos ver para onde que tu vai na tua própria lógica, sabe? Vamos ver, sabe? O famoso deixa o peixe morrer pela própria boca, sabe? Mas um dos argumentos que o Joe Rogan deu é o seguinte, olha só que o problema dessa lógica é que nós vivemos em os países ditos desenvolvidos, a Europa, a América do Norte. O capitalismo aqui está mais avançado, por quê? Porque o salário digno que a gente dá para os nossos funcionários aqui não se estende para as pessoas que coletam as matérias-primas. Ele entrou especificamente naquela história de que, por exemplo, ele até falou assim, eu não vou fazer um ataque especificamente para a Apple, mas eu vou usar a Apple como exemplo, sabe? Para essa lógica de que o capitalismo funciona e é justo e ajuda a maioria das pessoas, digamos assim, nós teríamos que fazer realmente daí leis globais, entendeu? Não adianta a gente dizer que o capitalismo é um sistema global, sendo que as leis funcionam dentro das nações, sabe? Não adianta a legislação norte-americana exigir que os empregadores norte-americanos, sabe, paguem certos salários, sabe? Enfim, tem várias leis que protegem o trabalhador norte-americano, que beneficia, sabe? Enfim, que faz com que os europeus, os norte-americanos, de modo geral, tenham salários dignos e consigam viver naquela sociedade capitalista. Só que daí, essas empresas norte-americanas capitalistas, da onde que elas tiram os recursos delas? Elas tiram de vários outros países, como
como a América Latina, como a África, como a Ásia, sabe? E essas pessoas que trabalham nas minas, coletando os minerais, sabe? Tudo que a Apple faz, tudo não, mas a grande maioria dos recursos naturais que eles usam para fazer os aparelhos tecnológicos dele vem de um país que é dito como subdesenvolvido, e essas pessoas desses países subdesenvolvidos recebem um salário baixíssimo. Aí as pessoas, é nesse momento que a gente vê a razão de por que tem tanta crítica ao capitalismo, sabe? Porque chega nessa hora, ninguém quer assumir a culpa, sabe? Aí os caras ficam dizendo assim, mas daí a culpa é do país que administra lá. Tá, mas por que o país que administra lá aceita explorar a própria população, sabe? Tipo assim, vou ser mais específico, sabe? Eu não vou falar nomes específicos, porque eu não sei exatamente da onde que certos recursos surgem, mas eu vou pegar, eu sou uma empresa tecnológica e eu quero coletar um minério específico que tem em algum país dito como subdesenvolvido, sabe? Eu faço acordo com os governantes daquele país, e daí os governantes daquele país colocam várias pessoas trabalhando numa condição desumano, entendeu? Porque naquele país as pessoas já, praticamente não têm recurso, então para eles é muito bom, sabe? Muito bom, entre várias aspas, sabe? Tipo assim, a pessoa se sente... Uma pessoa que está passando necessidade aceita ser explorada, digamos assim, sabe? De uma maneira que o norte-americano que não está passando necessidade não aceitaria, sabe? Então, esse é o lado triste do capitalismo, que já foi muito escancarado, já foi muito exposto, e até as pessoas que vivem nesses países criticam essa conduta, sabe? É por isso que existe, sabe? É por isso que antigamente comunismo era coisa assim de... Comunismo, socialismo era coisa assim de russo, sabe, de soviético, digamos assim, lá na fundação desses movimentos do século XIX, ou XVIII, nem me lembro exatamente agora, mas, né, isso daí era coisa de gringo, né, de gringo do ponto de vista dos norte-americanos, sabe? E tal, só que daí o tempo passou tanto com esse lance de globalização que surgiu até dentro dos próprios Estados Unidos, que era o país que demonizava o comunismo, surgiu gente lá que é contra o capitalismo norte-americano, porque eles falam assim, nesse sistema que vocês dizem que é justo, que é digno, que é saudável, a gente permite que existam essas explorações, sabe? E é nesse argumento também que eu falo assim, olha só, eu não me identifico como um comunista, entendeu? Mas eu sou obrigado a criticar e expor e denunciar essas coisas com muita veemência, sabe? Não dá para passar pano, não importa de quem seja a culpa, entre aspas, sabe? Se o capitalismo é um sistema global, ele tem que solucionar, ele tem que oferecer soluções globais, entendeu? Não adianta tu me dizer que, não, é que daí aquela pessoa tá aceitando ser explorada, trabalhando numa mina fodida para ganhar... assim, equivalente a centavos de dólar, sabe? Porque lá no país dele é um país muito fodido e aquele trabalho horrível, em péssimas condições, sabe? Ou em outras coisas. Crianças na Filipinas trabalhando, costurando coisa para uma loja de roupa, sabe? É aquela coisa que a vida inteira a gente se acostumou a receber aqueles produtos escrito Made in China, sabe? Por que estava escrito Made in China? Da onde que via isso? Porque foi todo esse processo de industrialização, sabe? Nessa cultura capitalista global, foi se tornando cada vez mais normal que, enquanto os países ditos como de primeiro mundo iam cada vez mais se focando na indústria, sabe, da tecnologia, na indústria do conhecimento, sabe, nessas coisas assim que não exigem o trabalho braçal direto, sabe, não precisa alguém, lá nos Estados Unidos tem gente que está gastando tempo desenvolvendo novas tecnologias, mas para fazer essas tecnologias eles precisam de minérios que são extraídos de países como a América Latina, como países não, continentes, né, como a América Latina, a África e a Ásia, sabe? Então, é uma injustiça que não importa, todo mundo fica empurrando a culpa, não, mas daí a culpa não é nossa, a culpa é dos governantes que aceitam. Tá, mas os governantes aceitam por quê, sabe? Tu tá compactuando com isso ao mesmo nível, sabe? Se tu sabe que para tu receber aquele recurso barato, ele tá vindo barato porque a pessoa que tá fazendo aquela escavação lá na mina, ou as crianças que estão fazendo a costura daquela roupa, daquele boneco que vai chegar aqui no Brasil e vai ser vendido, sabe? Isso daí vale para todas as grandes marcas do mundo inteiro, globais, sabe? As marcas de roupa que chegam aqui no Brasil, sabe? Que são vendidas caríssimas, de grandíssimas grife. Tu vai ver aquele boné ainda tá escrito Made in China, caralho. Por que tá escrito Made in China? Porque o cara, em vez de produzir, eu sou uma marca foda da França, em vez de eu crio o design aqui na França, mas quem vai confeccionar essa merda não são os franceses, tá ligado? Os franceses não vão aceitar receber trocados para fazer um boné, mas agora a gente manda isso, a gente terceiriza isso para China ou para porra que for, sabe, para o país subdesenvolvido que for, e daí a gente consegue vender para o mundo inteiro por um preço caríssimo, só que daí a pessoa
que fez aquilo lá tá ganhando um centavo, sabe? Então, o Joe Rogan que levantou essa carta, que é uma das mais legítimas contra o capitalismo, na minha opinião, sabe? Para mim, é o tipo de argumento que, quando é invocado pelas pessoas assim que defendem socialismo, comunismo, outras maneiras assim, de estruturar a sociedade que não o capitalismo, são as mais legítimas, porque são reais, entendeu? Não dá para tu ficar fechando os olhos. Enquanto eu uso um telefone aqui para falar com vocês e vocês me escutam através de um telefone e computador, não dá para te fechar os olhos que, tipo assim, caralho, tem empresas enriquecendo, empresas europeias, norte-americanas, sabe? Ganhando muita grana através desses produtos que a gente usa, mas tipo, se tu for ver, como é que ela conseguiu enriquecer? Porque no meio da jogada tem gente sendo explorada, gente. E isso daí vale para quase tudo, entendeu? Quase toda tecnologia que tu consome, em algum momento tem um famoso trabalho escravo no meio, sabe? Aí os caras ficam falando assim, mas não é trabalho escravo, porque ele aceitou para ganhar uma mixaria. Caralho, mas eles estão explorando a situação de necessidade da pessoa. A pessoa tá vulnerável, a pessoa é miserável, a pessoa precisa daquelas trocadas de moeda para sobreviver, sabe? E para sobreviver de uma maneira horrível. Pior do que a nossa aqui no Brasil, que já é uma vida difícil, já é uma vida fodida aqui pra nós, entendeu? Então, é essa coisa daí que o Joe Rogan levantou também, que já é levantado, tipo assim, não foi ele que, sabe, inventou esse argumento, é um argumento bem, sabe, bem clássico dessas pessoas que problematizam a existência do capitalismo e a legitimidade desse sistema, entendeu? E que, pra mim, realmente, pra existir, sabe, o único jeito de a gente continuar existindo no mundo capitalista, assim, é realmente aquela máxima frase marxista que eu não vou dizer que essa frase foi inventada pelo Marx, porque é o que muita gente acusa, que ele se apropriou de lógicas que já aconteciam ao redor do mundo, sabe? Não é como, mas ainda assim é uma frase que muita gente reproduz, que é aquela coisa de que se a classe operária tudo produz a ela, tudo pertence, que é aquela lógica que tipo assim, porra, se tu quer se manter nesse sistema capitalista, pelo menos, o cara da base da empresa tem que estar ganhando um salário que permita ele comprar aquilo lá, entendeu? O cara que tá lá naquela mina, se fudendo, escavando um mineral, sabe? Ou a pessoa que tá lá numa indústria têxtil horrível, em péssimas condições de trabalho, horríveis, desde quando ele tinha 12, 13 anos de idade, trabalhando, confeccionando roupa, confeccionando calçado, confeccionando brinquedo, que vai ser vendido pro mundo inteiro depois. Essa pessoa, em vez de estar ganhando trocados, ela tinha que estar ganhando uma grande grana. E não importa daí como que isso vai funcionar, entendeu? Não me importa se vai ter que ser assim, realmente vai ter que ser um sistema global, sabe? Essa distribuição, mas agora, de algum jeito tem que funcionar, sabe? Agora, continuar nesse sistema para sempre assim, sabe? Não, é o jeito que o capitalismo funciona, sabe? As empresas ricas exploram os países fudidos, os países, sabe, subdesenvolvidos, e é assim que funciona, sabe? Bom, isso daí pra mim é horrível, sabe? Isso daí pra mim é nojento, e até as pessoas que já vivem nesses países desenvolvidos já estão fartos disso, sabe? Nem todos, muita gente não liga, muita gente nem sabe, entendeu? Muita gente nem pensa nisso, muita gente nem quer pensar que, pô, pra eu estar com um telefone na minha casa, pra eu estar com um computador, pra eu estar com um eletrodoméstico na minha casa, sabe? Pra eu ter todas essas coisas assim que a gente se acostumou a utilizar, antes de chegar até aqui, em algum momento dessa jornada, teve alguém, uma criança, uma mulher, um homem, que se fudeu numa mina, ou que se fudeu, sabe, numa indústria de confecção variada, sabe? Então, é dessas coisas daí que ele levantou, e mais uma vez o Jordan Peterson meio que falou assim, realmente é uma bosta, né? Mas ele meio que não tinha muito o que falar. Ele falou assim, meio que não tem como que a gente vai solucionar. Ele vem dizer que o meio de solucionar esses sistemas de exploração são utópicos, sabe? Cara, me desculpa, mas eu não tenho como defender isso, não tenho como banalizar, sabe? Pra mim, ele vem com esse argumento. Pra mim é simplesmente ele não querer desagradar o próprio público dele, sabe? Ou ele é um cara muito ruim, e eu não gosto de taxar as pessoas assim. Eu acredito que essas pessoas ruins, já falei aqui várias vezes em vários programas, sabe? Características como psicopatia, sabe? Ou aquela também que eu já mencionei algumas vezes, sabe? Narcisismo, né? O transtorno de personalidade narcisista. Existem pessoas que têm, tipo assim, uma personalidade que, do nosso ponto de vista humano, ético e moral, é simplesmente um ser humano ruim, sabe? Ele não se importa com os outros da mesma forma. Então, eu não sei se o Jordan Peterson tá nesse nível, sabe? Ele necessariamente é um cara ruim, ou ele simplesmente, quando ele chega nessas verdades nuas e cruas e tristes, que se ele tivesse que condenar, ele estaria desaprovando, sabe? Ele sabe que realmente, se ele ouvir esse tipo de coisa e ele simplesmente falar, não, realmente a gente tem que reestruturar, a gente não pode continuar vivendo no mundo capitalista em que a exploração é normalizada, sabe?
ele simplesmente pega e fala assim, mas como é que tu vai solucionar? Como é que tu vai reverter esse processo, sabe? Como é que tu vai pegar assim e tu vai tirar essas indústrias desse país, dessas pessoas vão ficar fodidas, sabe? Pelo menos elas estão trabalhando lá para ganhar centavos, sabe? E agora, se tu começar a trazer isso de volta para os Estados Unidos, tu vai ter que pagar maiores salários para essas pessoas, sabe? Porque foi o que eu falei, sabe? Um francês, um europeu de modo geral, nunca trabalharia por centavos de moeda, sabe? Então, é assim que muitas empresas milionárias, bilionárias se tornaram milionárias, bilionárias, tá ligado? Simples assim. Tu não. É outra coisa que muita gente se incomoda quando a gente aponta essas verdades, sabe? Quando as pessoas falam, então, sabe essas empresas quando vem aquelas críticas, sabe? Assim, o famoso, assim, recentemente pro caso, assim, do Elon Musk, sabe? Que quando ele comprou o Twitter, o pessoal vê, assim, com aquela história, assim... Muita gente fazendo aquelas críticas aos bilionários, sabe? Mas os bilionários estão fazendo investimento para as pessoas prosperar. Cara, não... É difícil encontrar um único bilionário no mundo que, para ele conseguir se tornar bilionário, não tenha rolado muita exploração para ele chegar até ali, sabe? Aí pode não ter sido ele que criou esse sistema, mas ele tá fazendo parte daquele sistema, tá ligado? E ele não tá combatendo ativamente, sabe? Ele não tá tipo assim, bom, não fui eu que criei essa indústria, não foi eu que criei o capitalismo, sabe? Mas ele tá colhendo frutos daquilo, sabe? Ele simplesmente tá continuando. Todos esses caras assim, Jeff Bezos, sabe? Todos esses nomes famosos que tem gente que gosta de colocar eles num pedestal, sabe? Ou demonificar ele. Olha, eu não sou nenhum nem outro, mas entre colocar num pedestal ou demonificar, eu vou mais pro lado de demonificar, tá ligado? Porque ou esse cara é tão ignorante a ponto de que ele não sabe que no meio, tipo assim, desse bilhão que ele tem, sabe, existe muita exploração, muito abuso, muito trabalho escravo para ele ser esse bilionário, ou ele sabe e já tem, tipo assim, é a lógica capitalista, né? O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Eu simplesmente tenho que continuar vivendo essa lógica, assim, então, né? E também, daí um argumento que não foi um negócio que nem o próprio Joe Rogan falou, mas no discurso dele dá pra ver, tipo, meio que isso tá implícito, sabe? Outra coisa que quando eu disse, assim, da origem do capitalismo, usando o exemplo, a analogia estúpida do Jordan Peterson sobre o negócio do Monopoly, né, o banco imobiliário, essa é outra coisa que é o que, para mim, o capitalismo, para ele não ser destruído, ele teria que ser resetado. O que eu quero dizer com isso? É que quando o capitalismo foi instaurado, ele não foi instaurado de maneira igualitária, tá ligado? Quando os europeus decidiram que o mundo começaria a funcionar por uma lógica capitalista, lá no século XIII e posteriormente no século XV, quando inventaram a moeda papel, né, papel moeda, melhor dizendo, que foi o surgimento dos bancos e o caralho a quatro, sabe? E depois disso surgiu o colonialismo, sabe? Quando eles falaram, então, vai deixar de ser feudalismo, agora vai ser capitalismo e tudo mais. Quando isso foi feito, quando for distribuir o dinheiro inicial, digamos assim, sabe? Para começar, assim, o jogo de banco imobiliário, não foi distribuído para todo mundo, sabe? Simples assim. É aquela velha história de que por que até hoje em dia certos lugares do mundo ainda são pobres? Por causa disso, caralho. Quando foi definido, quando foi começar o jogo, o dinheiro estava centralizado já em vários lugares do mundo, sabe? Aquela história dos recursos que foram roubados, o ouro, os minérios, as joias preciosas, sabe? O Brasil passou muito por isso, a gente sabe, entendeu? O Brasil era colônia, o dinheiro que era tirado daqui, as joias, as esmeraldas, o ouro, que era levado de volta para a Europa. Estados Unidos também, muita grana, sabe, que eles têm lá, não tava lá, tipo assim, sabe, não era tipo assim, opa, a gente chegou aqui, tinha muito dinheiro, não, eles se apossavam de recursos de outros lugares, a Europa, de modo geral, enfim, vários outros países do mundo também têm essa mesma culpa, sabe, não é exclusivo desses outros países, mas eu tô jogando assim como exemplo, América do Norte e Europa de modo geral, entendeu? Então, esses caras chegam nos outros países, pegam o dinheiro deles, os recursos, e daí falam, então, agora o mundo é capitalista, sabe? Agora que a gente já distribuiu tudo que tinha no planeta, a gente acumulou a riqueza do mundo inteiro e dividiu em dois continentes, tipo assim, a América do Norte não é um continente separado do nosso, mas, né, não é como se eles tivessem chegado aqui e dado um monte de dinheiro para nós, sabe? Então, o capitalismo, para mim, para ele não ter que ser uma pessoa que quer destruir o capitalismo, e eu já falei aqui várias vezes, que se algum dia eu quiser destruir o capitalismo, eu vou falar com todas as letras, então, eu não vou ter receio, eu não vou hesitar em botar isso no meu discurso, mas agora, ele teria que ser, no mínimo, reestruturado por completo e resetado, sabe? Teria que ser tipo assim, não, tudo bem, vamos reestruturar, vamos redefinir, vamos revalorizar, mudar tudo aquele negócio, sabe? Esse negócio de renda per capita, vamos mudar o negócio de PIB, porque é muito desonesto hoje em dia, depois que, sabe, naquela época, a verdade é que ninguém se importava com isso mesmo, sabe? Os europeus da época não se importavam nem um pouco,
sabe? E talvez hoje em dia muitos deles também não se importem, mas eu sei que tem gente que se importa. Justamente porque eu vejo, eu participo assim eu vejo conteúdo, eu leio textos, então o que mais tem é gente que vive nesses países que é crítico ao imperialismo deles, tá ligado? Só que agora, não adianta só reconhecer, tem que ser feito algo, tá ligado? Não adianta só os ingleses reconhecer, é verdade, né? A gente roubou durante séculos, sabe? Não adianta os espanhóis reconhecer isso, os franceses, os portugueses, enfim, não adianta esses países ditos como ricos, desenvolvidos, que hoje em dia eles estão discutindo sobre várias pautas que para nós está cada vez mais distante, porque o povo brasileiro e vários outros lugares do mundo estão muito mais preocupados com pautas emergenciais e não fazer nada a respeito, sabe? Para mim é simplesmente uma hipocrisia, sabe? Tu reconhecer que no passado, há dos 200, 300, 400, 500 anos, sabe? Nos últimos 700 anos, os ancestrais desses países, as pessoas que moravam nesses países, roubaram, pegaram os recursos naturais, inventaram um novo sistema baseado nessa riqueza, sabe? Tipo assim, o velho negócio do ouro, durante muito tempo, o quanto que um país tinha ouro dentro do seu cofre é o que definia o valor dele. Aí foi mudando, o ouro hoje em dia não é mais a mesma coisa que já foi. Sim, mas o desenvolvimento que esses países conseguiram foi através disso, tá ligado? Hoje em dia tem coisas que valem mais que o ouro, beleza. Só que tudo que, durante os séculos de desenvolvimento que permitiu, sabe? Durante os séculos que os Estados Unidos utilizou o ouro e os outros países, os países europeus também, sabe? Utilizaram o ouro roubado, as joias roubadas, sabe? Porque é simplesmente roubado, cara, não tem outro termo, sabe? Não tem outro termo. Se tu tivesse chegado nesse país e visto, não, tem dinheiro aqui também, então vamos tratar eles da mesma forma que a gente trata nós, sabe? A gente ia falar o seguinte, não, então, se todo o ouro, digamos assim, todo o ouro que originalmente estivesse no Brasil tivesse continuado aqui, a gente estava em outro nível. E o mesmo vale na África, o mesmo vale para regiões da Ásia, sabe? Se os recursos naturais tivessem sido roubados, realocado e depois os caras dito assim, bom, agora que a gente já acumulou toda a riqueza, o jogo de Monopoly começa, se virem. E é por isso que a conta nunca bateu, tá ligado? É simples assim. Só que tem muita gente que, em primeiro lugar, ou não gosta de reconhecer isso ou não admite, entendeu? Cada um tem que reconhecer a sua função, tá ligado? As pessoas que faziam, que hoje em dia estão nos países que no passado fizeram esse processo de colonialismo, tem que reconhecer, tipo, que eles têm que abrir mão disso. Basicamente, eles teriam que devolver, tá ligado? Ou isentar, sabe? O próprio Brasil, no mínimo, cara, eu não acredito realmente que alguém devolveria o nosso recurso, sabe? Portugal não vai nos começar a dar dinheiro pro Brasil, embora deveria, mas agora, Portugal não vai começar a devolver dinheiro pro Brasil de volta, os países europeus não vão começar a devolver o dinheiro de volta pra África. Isso não vai acontecer. Mas, pelo menos, tinha que rolar, então, no mínimo, abdicar de vez das dívidas externas, sabe? O Brasil tá pagando, cara, pro Brasil conseguir sequer se separar da coroa portuguesa, ele teve que fazer dívidas primeiro com a Inglaterra e depois com os Estados Unidos, sabe, no século XX ali, para passar pela nossa Revolução Industrial, época da ditadura militar, que os Estados Unidos injetou muito dinheiro no Brasil para o Brasil se erguer, digamos assim, e a gente se tornar uma das maiores potências do mundo, que nem a gente foi no século XX, sabe? Mas isso daí é dívida, a gente não, e está sendo cobrado até hoje em dia. É aquela famosa questão da dívida externa. Sabe? O Brasil tem uma dívida externa gigantesca que simplesmente nunca vai se pagar. Então, na minha opinião, o mínimo que esses países deveriam fazer é parar de cobrar essas dívidas, sabe? E eu sei também que isso não vai acontecer, tá ligado? Eu sei que esses países não vão parar de sugar. Mas agora, não adianta ter esses discursos bonitinhos, sabe? Dizer esses países desenvolvidos vim com esses papos de que a gente quer que esteja paz, a gente quer que não tenha guerra, a gente quer acabar com a fome na África. Então, bom, se tu quer acabar com a fome na África, literalmente ajuda, devolve dinheiro pros caras, investe, sabe? Gasta dinheiro do teu país, do teu bolso pra retribuir, sabe? Nunca vai desfazer a tragédia que foi feita, sabe? Nunca vamos poder desfazer o genocídio dos povos nativos. Nunca vamos poder trazer de volta para a vida as pessoas que foram mortas, estupradas, escravizadas, enfim, todo esse processo absurdo que foi o colonialismo. Só que no mínimo do mínimo, hoje em dia que a gente diz que a gente é um mundo civilizado, que a gente não gosta dessas coisas, sabe? Ninguém vai falar assim, eu acho que tá muito certo invadir um outro país, roubar, estuprar, matar, pegar as coisas que eles têm, levar pro nosso país e agora é nosso. Ninguém vai ter cara de pau de chegar a falar isso, mesmo que muitos países ainda façam, sabe? Ninguém chegaria e diria isso, sabe? Com um sorriso no rosto, que nem já foi feito no passado. Só que no mínimo, então, bom, já que tu não vai fazer esse processo, pelo menos para de cobrar uma dívida que nunca vai se pagar, entendeu?
A Inglaterra, no mínimo, tinha que parar de encher o saco do Brasil com essa dívida externa. Os Estados Unidos também, a Europa, de modo geral, tinha que parar de receber dinheiro desses países que já foram colônia durante um tempão, sabe? Já foram colônia durante um tempão, e daí o colonialismo acabou, teoricamente, embora na prática não é, sabe? Enquanto o Brasil tiver que pagar dinheiro para os europeus e para os norte-americanos, cara, não dá pra gente dizer que a gente não é uma colônia, tá ligado? Enquanto o dinheiro que a gente produz, uma grande parte, quando eu digo grande parte, cara, é bilhões, cara, bilhões, bilhões, e é claro que a gente nunca dá todo esse dinheiro, sabe, o Brasil, tipo, como a dívida sempre cresce, o Brasil simplesmente nunca paga ela, sabe? Ele vai pagando, mas ele nunca paga o suficiente, sabe? E como é que é pago? Através de isenção fiscal, através de mandar recurso ainda, sabe? Então, é por isso que eu digo, o Brasil ainda é uma colônia. Só que a gente não é mais uma colônia de Portugal, mas a gente é basicamente uma colônia da Inglaterra e dos Estados Unidos, sabe? No final das contas, se a gente é obrigado a, tipo, vender as coisas mais barato para esses países, tipo, a gente produz as coisas aqui no nosso país, e na hora de vender pros gringos, a gente tem que vender de grana, tem que dar pra ele, sabe? Simplesmente assim, porque a gente tem uma dívida que foi feita, sabe? Pô, a dívida pra Inglaterra, cara, começou lá no século XVIII, sabe? Ou até antes disso, mas foi lá na independência do país, tá ligado? 1700 não vai pedrada e nunca foi quitada, caralho. Sabe por quê? Porque nunca vai ser quitada, sabe? Nunca vai ser quitada. E se o Brasil simplesmente falasse, eu não vou pagar mais, o que ia acontecer? E acontecer sanções, tipo, invasão, eu não sei se invadiria, sabe? Ainda mais porque a Inglaterra não é mais o que já foi. Os Estados Unidos também não sei se ele já faria, se ele tentaria invadir o Brasil, sabe? Se um presidente brasileiro fosse eleito e dissesse, então, a gente não vai mais pagar essa merda, sabe? Essa dívida que foi feita lá no século XX, vai tomar no cu, essa dívida a gente não vai nunca mais dar dinheiro pra vocês. Eu não sei se eles realmente iam invadir, não, se vocês não vão nos pagar, a gente vai invadir vocês. Só que agora, no mínimo, eles iam fazer as sanções, entendeu? Eles iam começar a parar de vender coisa pra cá, iam parar de, enfim, iam... E eles iam ficar putos, digamos assim, sabe? Só que daí, porra, então se tu vai ficar puto com uma dívida que foi feita de uma maneira injusta e vocês sabem, vocês não são estúpidos, vocês têm noção de que tudo que rolou, sabe, tudo que rolou do colonialismo em diante foi injusto, tá ligado? E se não houver uma retificação, cara, eu não vejo como essas coisas vão se consertar, tá ligado? Eu não acho, não tenho certeza, não vou nem usar o termo achar porque diminui. Tenho certeza absoluta que o Brasil nunca vai se tornar desenvolvido enquanto ele tiver que ficar abrindo as pernas pros gringos. E o mesmo vale pra África, o mesmo vale pra vários países da Ásia, sabe? Os poucos países que conseguiram sair, sabe? Por que a China, por que o Japão são as exceções do continente asiático? Por causa que eles receberam investimento, sabe? Aconteceu aquilo que eu falei que deveriam fazer com o Brasil, deveriam fazer com vários países da África, sabe? Pô, se hoje em dia a gente quer desenvolvimento, teoricamente, entendeu? Se teoricamente os países europeus que no passado eles eram os exploradores, Espanha, Portugal, Inglaterra, sabe? E vários outros países também. Se hoje em dia esses países não são mais esses filhos da puta que eles foram, se eles não são mais esses sanguessugas que eles foram, pelo menos eles têm que falar, então tá, aquelas dívidas do passado morrem neves, chega, sabe? E mais do que isso, eu acho que eles deveriam até investir, sabe? Da mesma maneira que o Japão recebeu um monte de investimento depois da Segunda Guerra Mundial, sabe? Que por causa da bomba atômica e caralho, e não tô minimizando a bomba atômica, mas caralho, a bomba atômica rolou, receberam um monte de grana, o Japão já tá firme agora, sabe? O Japão já tá com uma economia aquecida e tudo mais. Só que agora, o Brasil, que ficou séculos sendo explorado por Portugal, sabe? E não só Portugal, não é como se o Brasil não tivesse sido sempre só uma colônia portuguesa. Tinha espaços de outros países europeus aqui também, sabe? Só que, depois disso, para ele conseguir se separar de Portugal, ele teve que fazer uma dívida com os ingleses, que ainda existe. E depois, para ele não só ele ser uma independente, mas para ele se desenvolver, porque daí, porra, Portugal tinha sugado o país durante um tempão. Já não tinha mais a mesma quantidade de recursos, de minério, de joia preciosa, enfim, para ele conseguir se industrializar e chegar perto do que outros países do mundo já era, os Estados Unidos vendeu tecnologia e tudo mais, e falou, não, vai pagando ao longo do tempo. Só que, cara, essa dívida só cresce, cara. Vai ver, vamos pesquisar assim, dívida externa do Brasil. Só cresce, pessoal, só cresce, simplesmente porque, sabe, nunca vai fechar essa balança, sabe? O Brasil sempre vai ter que ser uma colônia de gringo, a não ser que ou um presidente brasileiro simplesmente seja eleito e diga, quer saber? Não, vamos mais mandar dinheiro para vocês. E daí eu não sei o que aconteceria, sabe? Eu imagino que haveria coisas ruins, sabe? Haveria que
e teriam retaliações, haveriam consequências, digamos assim, sabe? Mas o ideal, para mim, o mais digno, seria que os caras desses países, sabe, que já são ricos, que já são soberanos, que já têm uma economia aquecida, eles que deveriam tomar, sabe? Se tecnicamente eles não são mais os filhos da puta que os ancestrais deles eram, eles que deveriam ter, assim, essa atitude, né, no mínimo humana, nem vou dizer nobre, digna, não é nem isso, cara, é no mínimo humano, tipo, realmente, né, a gente ficou sugando, abusando, estuprando, roubando recursos da África, da América Latina e de regiões da Ásia durante séculos. Então agora, pelo menos, a gente vai parar de cobrar e, além disso, a gente vai pegar e vamos ajudar. A gente vai investir, a gente vai dar dinheiro, porque vocês... É aquela lógica, sabe? Se o povo brasileiro fosse mais rico, seria mais fácil o povo brasileiro comprar as coisas desses países, tá ligado? É simples assim, entendeu? Se o povo brasileiro tivesse maiores condições financeiras, sabe? Se a média do salário, da vida, da qualidade de vida, educação, expectativa de vida, enfim, se todas essas coisas fossem maior aqui no Brasil, seria muito mais fácil pro povo brasileiro adquirir os produtos gringos, sabe? Então... Cara, vou dizer que eu fiquei muito puto agora, eu tinha mais umas coisas pra falar, mas eu nem vou trazer mais o assunto. Eu vou terminar esse programa por aqui, porque eu fiquei bolado, cara. Fiquei muito puto agora com todas essas coisas que eu tô aqui compartilhando com vocês, tá ligado? E, né, eu tenho mais um monte de anotação aqui sobre essa conversa, mas daí outro dia eu continuo, outro dia eu desenvolvo mais, eu discordo mais do Jordan Peterson. Tinha até algumas outras coisas que eu concordava com ele, mas agora eu não quero concordar com um gringo. E só pra deixar bem, não é uma culpa desses caras de hoje em dia, sabe? Nem o Joe Rogan tem culpa do que os Estados Unidos fez historicamente, nem o Jordan Peterson tem culpa, até porque ele é canadense, nem sei se o Canadá fez grandes coisas assim de invadir, dominar, enfim, né? Esse tipo de coisa, sabe? Mesma coisa para os europeus de agora, entendeu? Não foram eles que entraram no navio e viajaram e chegaram nas Américas e mataram, estupraram, roubaram, levaram os recursos de volta para a Europa, fizeram isso nas Américas, fizeram isso na África, fizeram isso na Austrália, na Ásia, sabe? Na Austrália, na Oceania como um inteiro, né? Como um todo, e na Ásia, em regiões assim que não são a China. A China também se fudeu muito também, tá ligado? Os pobres dos chineses também se fuderam nesse tempo. Mas quero dizer que esses caras que estão vivos não são as mesmas pessoas que fizeram isso. Mas, em algum ponto, cara, eles são descendentes, sabe? Em algum ponto, hoje em dia, com a gente tendo mais informação, a gente tendo mais diálogo, a gente dando mais voz, sabe? Hoje em dia que a gente tá escutando mais as pessoas que foram os descendentes das pessoas prejudicadas, sabe? Seja os descendentes das pessoas que foram tiradas da África em situação de escravizado, os descendentes dos povos indígenas que foram dizimados, né? E até gente que nem eu, que sou uma pessoa de pele branca, etnia branca, entendeu? Só que todas as pessoas brancas que vivem nesses países desenvolvidos, sabe? Seja assim os descendentes dos espanhóis que estão na América Latina, sabe? Os descendentes de portugueses que estão na América Latina e em outros lugares do mundo também e tal. Ainda assim, a gente vive num território que foi lesado historicamente, ele foi prejudicado. Ainda, todo mundo está aqui no Brasil, independente da cor de pele, ainda assim é prejudicado de um passado histórico que todo mundo reconhece que foi assim. Então não foi por acaso, não foi tipo assim, não, todos os países, quando o capitalismo foi instaurado no mundo, todos os países estavam de acordo, sabe? Chegou assim, não, vamos distribuir o mesmo valor, sabe? Só para terminar com a analogia estúpida do Jordan Peterson, sabe? Quando o capitalismo foi instaurado, não foi tipo, vamos começar o banco imobiliário, vamos distribuir o mesmo valor para todos os países do mundo, sabe? Todos os 200 países vão começar com o mesmo dinheiro. E os países que não se desenvolveram, é culpa deles, tá ligado? Não foi eles, culpa, se o Brasil ainda tá fudido, é culpa deles, não é culpa minha que o Brasil não conseguiu prosperar. Pô, vai te fuder, tá ligado? Não foi assim, sabe? Não foi assim que as coisas começaram, sabe? O mundo tinha 200 países e na hora que o capitalismo começou, sabe? Tipo assim, nem vou falar antes do século XV, entendeu? Nem vou falar no século XIII, mas século XV começou os bancos, entendeu? Que os bancos já foram criados aí quando já tinha... tipo, esse termo banco já existia desde a Grécia também, que é onde havia negociações mesmo, a mesa onde havia negociações de dinheiro, sabe? Só que o banco, de uma maneira moderna que a gente conhece, sabe? Que é o lugar onde tu deposita dinheiro e ele faz empréstimo, essas coisas que funcionam até hoje em dia, sabe? Então,
Século XV surge isso daí, e quando surgiu isso, cara, já tinha rolado o quê? O roubo de recursos naturais, sabe? Recursos naturais, e quando eu digo recursos naturais, é até joias, dinheiro, metais preciosos e madeira, todas essas coisas, várias coisas que foram roubadas, sabe? Roubadas, não é outro termo, é roubado. Foi roubado da América Latina, foi roubado da África, foi roubado das regiões da Ásia, foi roubado da Oceania, foi roubado e concentrado lá na Europa, na América do Norte, entendeu? Nesses lugares daí. Se concentrou lá e o jogo começou. E daí, tipo assim, opa, vocês aí nesses países subdesenvolvidos não se desenvolveram até agora, por quê, né? Por que vocês não conseguiram? Por que será que os países ditos como subdesenvolvidos nunca conseguiram se desenvolver? Será que é porque eles são vagabundos, preguiçosos, eles não têm esforço, eles não têm inteligência, eles não têm capacidade de prosperar? Ou será que quando eles começaram no jogo capitalista, eles estavam lesados, eles estavam prejudicados, eles estavam com menos dinheiro, com menos recurso, com menor possibilidade de prosperar, sabe? É tipo, eu vou começar um jogo contigo, sabe? É o famoso handicap para quem joga jogos de videogame, tá ligado? Foi começar um jogo, um personagem já tava lá na frente, sabe? Cheio de recurso, com abundância, sabe? Com uma build completa, sabe? O cara tava cheio, assim, de equipamento, sabe? Estava tudo pronto. E o outro não tava com nada, e daí passou 200, 300, 500 anos desde quando isso começou. Muitas dessas coisas ainda não conseguiram ser solucionadas, sabe? Muitas dessas disparidades econômicas e culturais, enfim, várias dessas coisas ainda não foram solucionadas, e tem gente que fica assim, oh, nossa, eu não sei, sabe? Eu não sei porque que tem lugares do mundo que são ricos e são ricos faz tempo, e tem lugares do mundo que as pessoas ainda estão lutando para conseguir ter dinheiro para sobreviver, sabe? Então é isso aí, pessoal. Cada lugar do mundo tem que reconhecer o seu lugar, sabe? Nós aqui no Brasil, entendeu? Nós ainda somos a porra de uma colônia, sabe? A gente ainda é explorado, a gente ainda é lesado por causa de coisas que nenhum de nós tem culpa, sabe? Nenhum brasileiro vivo em 2022, sabe, no século 21, é responsável pelas coisas que colocaram o Brasil nessa posição desfavorável. Da mesma forma que nenhum gringo europeu ou norte-americano que vive nesses lugares ditos como primeiro mundo, gozando de privilégios, gozando de recursos, gozando de tecnologia, podendo discutir sobre várias coisas, enfim, sabe, podendo viver um mundo assim que realmente aproveita o lado bom do capitalismo, sabe? Então, existe o lado bom, existe o lado ruim. E se as pessoas que estão no lado bom não estão dispostas a abrir mão do seu privilégio para permitir que outras pessoas tenham vidas mais dignas e mais humanas, eu acho que a nossa função é reconhecer que a gente deveria fazer algo para mudar isso, entendeu? É reconhecer que, bom, peraí, se essas pessoas que sabem que eles não fizeram nada para ter essa vida melhor que a nossa, sabe? Nenhum norte-americano vivo hoje em dia, seja americano, tipo dos Estados Unidos ou canadense, sabe? Nenhum europeu vivo hoje em dia que está vivendo uma vida boa, seja dos países escandinavos ou dos outros países, sabe? Do sul europeu, do oeste europeu, sabe? Que tem uma vida mais fácil, sabe? Com mais recursos, com maior dinheiro, com maior qualidade de vida. Nenhum desses caras fizeram nada por isso, sabe? Simplesmente eles estão gozando de benefícios que foram colocados lá, que foram trazidos pelos ancestrais dele de maneira ruim, de maneira que não tem outro termo para dizer, sabe? Não tem outra palavra para definir o colonialismo além de dizer que ele foi perverso. Ele foi. E se todo mundo está de acordo que ele foi perverso, sabe? Algo tem que ser feito. E se quem está na posição de privilégio não está disposto a abrir mão, eu acho que quem está na posição de desprivilegiado vai ter que fazer algo a respeito, né? E eu espero que todo mundo que me ouviu tenha concordado com isso, porque é simplesmente reconhecer, tipo assim, caralho, a gente começou um jogo que tava injusto, entendeu? Quando a gente começou essa partida, sabe, a gente tava em desvantagem. E essa desvantagem não vai ser eliminada sem que algo aconteça pra mudar isso, sabe? Então é isso aí, quem me vê até o final, eu espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.